Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Uma alegria receber você aqui. Sinta-se em casa, na nossa casa. E mais uma vez eu não estou sozinho. Seja bem-vinda, minha linda esposa. Obrigada, amor. Deus abençoe a todos, né? Uma graça podermos estarmos juntos mais uma vez. Hoje, nossos convidados especiais, Bruno e Efraim, né, que são servos da nossa comunidade, com certeza vão poder partilhar muitas coisas, né, que viveram, já vivenciaram aqui na nossa comunidade, né, sobre a caminhada deles, né, com Jesus e conosco, né? E tenho certeza que vai ser uma partilha abençoada. Amém. E antes de rezar, de partilharmos, né, vamos clamar a presença do Espírito Santo, né, que o Senhor venha em nosso auxílio neste momento, que Nossa Senhora esteja à frente de toda essa partilha, né, entregar neste momento, né, para que ela possa conduzir, né, que possa produzir frutos, né, de conversão, de santidade nas nossas vidas. Aproveitar também, entregar todos os projetos e missões da nossa comunidade, todas as pessoas enfermas, né, pelas quais temos rezado em comunidade, né, pela saúde do Olavo, pela saúde da mãe do Fabiano, né, esposa da Limers, também, né, que contribuem, né, com a nossa comunidade, servem a nossa comunidade. Todas as pessoas que têm nos pedido oração. Os né, nossos também, né? Do Tomazinho, do Gabriel. Né, os nossos pequenos, né, que o Senhor possa estar cuidando de cada um neste momento. Amém. Né, e que cada pessoa que estiver acompanhando, né, conosco esse episódio possa ser alcançada, possa ser visitada por Nossa Senhora e por Jesus. Né, que possam ser tocados, né, por tudo que for partilhado aqui neste momento. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Continuemos selados pela proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E antes da gente iniciar esse bate-papo, já entra aí, curta a nossa página, compartilhe, pelo menos 5 pessoas. Vamos fazer essa live acontecer e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então já vai aí, clica, né, curta, compartilhe essa live. E eu não posso deixar de falar das pessoas que nos apoiam, nos ajudam aqui a fazer esse podcast acontecer. Então eu queria falar mais uma vez da Pets Bus, né, que é a rede de pet shop lá do nosso irmão Fábio. Mais de 20 anos no mercado atuando aí, né, para poder ajudar você, seu animalzinho de estimação. Então, se você precisar de veterinário, banho e tosa, ração de qualidade, procure ir qualquer uma das unidades lá da Pets Bus, que fica no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no setor Marista. Vai aparecer na tela aí para vocês o Instagram deles e o telefone da unidade do Jardim Atlântico. Beleza? Outro irmão que tem nos ajudado sempre também é o tio Léo, que a gente chama aqui carinhosamente aqui na comunidade, que é lá da Leotec. Então, se você precisa fazer aquela revisão bacana no seu veículo, precisar fazer revisão em injeção eletrônica, vai fazer aquela revisão para dar aquele passeio, alinhamento, balanceamento, o que você precisar, eles fazem lá. O que eles não fazem lá, eles têm parceiro para poder te indicar. Então, se você precisa de uma manutenção de qualidade, com preço justo e com pessoas honestas, procure lá o tio Léo na Leotec, beleza? Outro irmão também que sempre nos ajuda também, né, fazendo, que ele é especialista em móveis planejados, é o Alaor, lá da GVS Móveis. Então, se você precisa reformar o seu guarda-roupa, né, trocar a sua cozinha, dar aquele talento no seu escritório, procure lá o Alaor. Vai aparecer na tela para vocês também o Instagram deles, o telefone. Então, GVS Móveis. Beleza? Bora, Bruno? Bora. O Bruno disse que tem, gente, altas revelações aqui da região noroeste, inclusive do nosso produtor Rodrigo aqui. Nós vamos contar algumas coisas do Rodrigo hoje também para poder movimentar esse podcast. Então sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Obrigada. Hoje a Francis que vai revelar a idade dela, vocês vão ver que ela tem 15 anos só. Não tem. Por incrível que pareça. Parece que ela é, né, guardada no formol. Assim, não parece, né? Ela tem 50 anos que eu tô na comunidade, a Fran tá do mesmo jeito. Deve estar mesmo. Bruno, eu vou começar com o Bruno, que a Fran, gente, tá nervosa. Então, para evitar qualquer coisa, um acidente aqui, alguma coisa, vou começar com o Bruno. Bruno, então, conta pra nós de onde você veio, onde você nasceu, se você veio de uma família católica, como é, como que foi o Bruno, quem é você? Amém. Então, quem é eu, né? Sou o Bruno, né? Quem sou eu? Sou o Bruno, consagrado, comunidade de família santa, com a graça de Deus, casado, muito bem casado.
Na graça de Deus, pai da Cecília, de 7 anos, da Clarice, de 3. E na projeção já do próximo. Ou pensa no homem mole, é esse Bruno. Gente, nós aperta ele todo jeito e ele firme no batido. Ninguém convence ele assim fácil, não. Estamos aí preparando com a graça de Deus, né? Dentro do nosso espaçamento, né, amor? Então, assim, nascido em Goiânia, com a graça de Deus, maternidade Luz Rebelo, lá no Hospital Luz Rebelo, 36 anos. Apenas. Aí, ó. 22 anos de evangelização com os jovens. Que benção. Nessa missão, com a galerinha lá, hoje do MJ, de 14 a 18 anos. A minha família nunca foi uma família... A família principal, né? Pai, mãe, nunca foi alicerçada dentro do catolicismo. Uhum. Mas sempre tive tios próximos, minha avó paterna, né, que tinha esse vínculo, esse viés que acabava nos levando, né? Foi o que nos levou a procurar esse caminho. Uhum. E estamos nessa caminhada, né? Junto à comunidade, já vai para 9 anos de comunidade, né? E caminhando para os próximos 60, 70, até glória. Amém. Deus precisar de nós. Bom demais. Nesta terra. Bom, Fran, calmou? Tô aqui. Então, e você, gente, eu acho Fran? incrível vocês ficarem naturais, assim. Não, mas a gente fica nervoso também. Admirável. Vocês têm a minha admiração. E você, de onde você veio? Você veio de uma família católica também? Nossa Senhora, a Fran veio lá de onde o sol esconde. Então vai, Fran, conta aí. Eu vim de Uruaçu, aqui no interior. Interior. Meu pai nasceu lá. Diz que o sol mora assim, segunda esquina direita. Sim, lá na Vila Lopes. Lá na Vila Lopes. Meus avós paternos são de lá, a família do meu pai toda, né? A família do meu pai é ele e 2 irmãs. É bem pequena, perto da família da minha mãe. Uhum. A minha mãe é a 13ª filha. É a É caçulinha. das nossas, né? Então, assim, a família da minha mãe é maior e lá também tem os tios. Eu tenho 2 tios que moram lá. Uhum. E cada um com as suas famílias, filhos. Então, primos, eu tenho bastante primo lá. Eu costumo dizer, né, que a metade da população de Uruaçu é parente. Na primeira vez que o Bruno foi lá, todo mundo que passava, ele pedia benção. Benção. Perdeu até as contas. Não, a primeira vez que eu fui lá, a primeira vez... Saiu de lá muito abençoado. E lá, minha sogra, assim, minha sogra só vive batendo perna, né? E minha sogra indo, minha sogra vindo, e é assim, né? E a Fran vai no mesmo ritmo. E aí o povo toda hora era... Qualquer casa que a gente entrava era benção. Aí eu ia atrás, né? Benção. Aí outro dia eu tava lá, de repente chegou um cara bem na porta do portão do vô. Opa, eu já... Né? Eu falei, deve ser parente, eu benção. Aí ele, não, eu queria só uma informação. Ai. Então, nem é meme. Nem é meme. Eu só queria uma informação. Aí eu falei, eu não sou daqui, moço, eu vou chamar o povo. Aí hoje eu não tenho mais meu avô paterno, ele faleceu há 2 anos. Uhum. Ele e uma tia minha, que era a irmã mais velha da minha mãe, de lá de Uruaçu, mas eu ainda tenho minha avó, meus primos, né? Bastante primos, né, lá. E eu nasci lá com os 3 anos, a gente veio aqui para Goiânia, quando eu tinha 3 anos. Sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano e meio mais velho do que eu, e um mais novo. E assim, a minha família sempre foi católica, né? Daquela raiz mesmo, né? Principalmente esses do interior, folia de reis, essas coisas assim, a minha família sempre teve isso. A minha avó, ela faz a novena do Divino Pai Eterno todo ano, faz a festa. Então, assim, quando começa aqui, ela começa lá, e aquela coisa de leilão de casa, de fazer lanche, de rezar o terço. Então, assim, sempre muito devotos. Minha família, por parte de mãe também. Eu não conheci os meus avós, né? Minha avó materna faleceu. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho. E o meu avô, quando faleceu, ela tinha 13 anos. Então, eu não cheguei a conhecer, mas pelas histórias também,
são daqueles muito piedosos, bem devotos mesmo. Semana Santa, minha avó não aceitava que ninguém dormisse mais cedo antes de rezar. Sexta-feira da Paixão, tinha que fazer jejum durante o dia e ficar rezando o tempo inteiro. E a minha mãe, assim, não se tocou desse jeito. Só que eu costumo dizer que eu cresci na igreja, mas eu fui ser igreja aos 17 anos, que foi quando eu tive uma experiência assim, com o Espírito Santo. E tudo isso que eu aprendi em casa fez sentido. Bom demais. Dá uma pausa aí. Você acabou revelando sua idade, mais ou menos. Quando você fez 17 anos, lá atrás, que ela teve uma expressão. Quantos anos que a Fran tem? Fran, conta pra nós. Não é 15? Todo mundo acha, né? Gente, eu chego lá na MJ, aí o povo chega assim, eu queria uma informação. Aí eu falo. E quem é a coordenação? Eu falo, sou eu e meu esposo. Vocês, hã? Mas como assim? Aí vem as denunciar. Aí vem as meninas, mamãe, você tem filhos? Aí eu falei, eu não tenho 14 anos, eu não tenho. Então, eu tô com 27 anos. Bem né? vivido. 27 anos. Casei nova, né? No olhar, assim, do mundo, eu fui uma louca. Casei com 19 anos. Não falo isso. Meus filhos, preste atenção. Vocês que vão ver isso no futuro. Só com 30. Meus filhos do MJ. Os filhos do MJ. Meus filhos do MJ, presta atenção no que Não a mamãe vai exemplo. falar. Isso. Deus tinha um chamado especial para a mamãe, assim como tem um chamado para a sua vida. Aí, tá vendo? Então, Não, assim, mas vai fala procurar também. sonhar os sonhos de Deus. Mas você fala também que você tinha uma boa escolha. Tinha uma segurança por trás, né, não, Bruno? Não foi Tinha. qualquer coisa assim, não. Que o investimento não foi altíssimo. Foi pouca coisa, não. Peraí, a gente conta a nossa história. Já pode contar? Vamos aqui no Bruno primeiro. Segura. Nós vamos chegando, vamos permeando devagarzinho. A Fã tá ansiosa, né? E ela quer chegar Nossa, lá no nem final. tô tremendo. Bruno, então aqui, vamos Gostei voltar no aqui, Bruno. tá gelado. Você guarda pra você chegar depois lá nos 17 anos pra você lembrar como é que foi a sua experiência. Mas o Bruno, conta um pouquinho da sua infância. Você me contou aqui nos bastidores que você morava na região noroeste, é isso? Isso. E lá tinha um bicho-papão, um cara que catava os meninos. E eu fiquei impressionado quem que era, que judiava dos meninos na época. Conta pra nós esse pedaço da sua infância aí. Acho que foi mais ou menos aí período de 95 pra frente, até meados de 2010, por aí, né? Então, eu acho que no auge a gente assistia muito, acho que era o Chumbo Grosso. Nossa senhora. Só os meninos adolescentes assim, assistiam uns programinhas só. Você chegou a assistir? Uma vez só, vez. uma vez eu não dou conta, não. E era um programa assim que tava no auge. Então, era o sucesso da turma. Minha mãe assistia o Chumbo Grosso. Batista Pereira. Era no auge, né? Chumbo Grosso. E era cada história. E eles contavam os treinos. E a gente ali na hora do almoço, a gente via aquilo tudo. Você almoçava assistindo quase um filme de terror. E aquelas histórias das escolas, né? Aí surgiu umas histórias lá no setor, morava no Santos Dumont, né? Até hoje, com a graça de Deus. Aí surgiu uma história que os meninos estavam sumindo. Os meninos de repente sumia. Aí começa a inventar a história, né? Mas não sei o quê, que era... Esses meninos estavam sendo pegos para ritual satânico, mas não sei o quê. Deus é mais. Achava esses meninos com os órgãos sem. Não, você escutava cada coisa, cada história. Era uma loucura. E aí, nesse meio termo, a gente ia na igreja lá, na Nossa Senhora Aparecida. Quem que morava de frente? A igreja Nossa Senhora Aparecida. Bicho-papão. O bicho-papão. Não. Presta atenção nessa história. Essa é boa mesmo. Você. Você. Ele pertence a esta comunidade. Não, isso, porque nós vamos... Hoje ele é simpático, ele é até simpático hoje. Revelação apresentável, cabelinho cortadinho, né? Arrumadinho. Aí de frente à igreja morava um rapaz, vou revelar o nome, aguenta aí. Morava um rapaz roqueiro. Ixi. Aí sabe que esse povo do rock, falava que era ritual satânico, você já ligava, né? O cara do rock, né? Deve ser um cara do rock e tal, as unhas pintadas. Ele pintava a unha? Não, esse roqueiro pintava. Acho que a unha não, mas de repente quando a gente tava lá na porta da igreja, lá nós meninos tudo pequeno,
Aí o ser saía lá da casa dele, o cabelão lá assim, batendo Na cintura. na cintura, É. que cabelão, e às vezes ele todo de preto, né? O pessoal gostava de usar o trem dark. Magrelão assim, eu falava, gente, isso aí é, não sei não, eu tenho medo desse Magrelão, cara. você contou um Magre- negócio que você vai ver lá o nome. Magrelão? Hoje ele não é mais, né? Hoje ele tá mais fortinho, né? A gente em casa tem esse trem. Vai ficando robusto. É bem alimentado. Eu falo assim que a gente não tá gordo, tá bem Tá alimentado. vendo? É. Então, assim, aí de repente, eu morria de medo. E ele era meio doido, sabe? Ele atentava os meninos e tal. Batia, não? Corria atrás Cascudo, eu fiquei sabendo que ele já tentou te dar ou já deu cascudo já. 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 Ixi, nós morríamos de medo dele. E aí, quando ele atravessava a rua, então... Ah, meu filho, Aí pegou. Tremem as eu barras. aprendi a rezar nessa época. Gente, o amor fraterno é lindo, né? A vida em Conta logo pra nós. comunidade. Eu tô ansioso. Rodrigo Roncolato. Misericórdia. Rodrigo, Rodrigo, fazia isso com o povo? Nossa senhora. Gente, tem base desse. Olha a lembrança do Bruno. O Bruno tava me contando isso aqui nos bastidores. Não acreditei, não, moço. O Rodrigo judiava dos meninos, gente. Isso aí hoje, por exemplo, os meninos da comunidade, Rodrigo, vão tudo correr de você agora. Ele cortou o cabelo. Não, mas hoje Ah, mas agora ele tem um bonitinho, talentinho, né? apresentável, né? Tira foto. Ainda mais naquela época. Eu falo, não, aprendi a rezar, acho que foi naquela época mesmo, porque eu morri de medo dele. Mas você tá falando sério mesmo? Sério mesmo, todo de preto. Nós já sentou pra conversar, falar dessas histórias. Ele era. Você perdoou ele? Já foi curado. Aí participava a irmã, né? A Renata. Renata, como diz, a mãe dele lá na igreja, o apelido dela é Fofa, né? E aí, Revelações, Rodrigo. Você pode sentar aqui, Rodrigo. Vem, vem participar do irmão. podcast. Senta aqui, Seja Rodrigo. bem-vindo. Então, assim, a gente cresceu junto lá na comunidade. O Thiago também, né? Só que quando eu cheguei, o Thiago Kinsley, né? O Thiago já tava meio que já... também, não é? Hã? O Alaor era de... O Alaor também. Só que o Alaor já... O Alaor não O sabia, Alaor já não. tá com 58 anos, É né? por aí. Fora o tempo que ele mamou, né? O Alaor, desculpa. Eu sei que né, essa sua idade é mais... Não, brincadeira. Porque o Laor, o Alaor também é tipo, Franz, é guardado na mangueira. O Alaor não A pele envelhece. desse não envelhece, não. Inclusive, Isso assim. inclusive, ele tinha 14 anos, eu tô também daquele Do mesmo jeito, grande aqui, gente. Aí eu lembro vagamente do Alaor lá na comunidade, porque, inclusive, acho que os pais deles ainda moram lá na Chácara São Joaquim. Então, assim, a gente cresceu ali no Santos Dumont. E com essa experiência, mas brincadeiras à parte, né? Eu fui para a igreja justamente pela movimentação. Lá no Santos Dumont tinha um grupo de jovens. E aí um dia qualquer eu tava passando na rua e eu vi aquele tanto de jovem na porta assim, brincando, conversando. Aí vi meu primo e eles falando que ia pro encontro. E tal, mas não sei o que. Eles falaram, não, você tem que ir e tal, mas não sei o que. E aí fui e comecei a fazer, né? Fiz uma primeira experiência que foi ímpar na minha vida. Lembro do encontro até hoje. Quantos anos você tinha, você lembra? Até hoje. Porque você é bom de memória, você conta coisa, nome de rua. Nossa, de infância eu não lembro. Eu tava por volta dos meus 14 anos. Então, e desde lá, eu nunca me afastei da igreja. Olha. Eu continuei minha caminhada, né? Foi progredindo. Virei coordenador do Ministério Jovem, fui ajudar na paróquia, fundei outros grupos. Fundei o grupo de jovens que a Fran fez essa experiência dela aos 17 anos. Fui ajudar a coordenar o Ministério Jovem Diocesano de Goiânia. Participei junto com o estadual, que aí na época o Rodrigo já tinha se convertido de verdade, né? Aí ele tava lá também. Aí já não tinha medo mais. Aí fazia muito tempo que eu não vi o Rodrigo, porque eu continuei na caminhada lá mais regional e o Rodrigo já tava dando voando já. Porque ele tinha feito também a experiência dele. E aí fui conhecer a renovação. Aí encontrei o Rodrigo de novo na versão... arrumadinha Deus. dele. Na versão mais clean. Menos preto. E aí eu falei, nossa, aí eu falei, olha... Eu sei que era o bicho papão lá. É verdade. Jesus existe. Eu posso crer no amanhã. Olha só pra vocês verem o negócio. Cara, Jesus converteu o bicho papão da rua.
O cara que judiava dos meninos. Fez a transformação na vida dele, não pode fazer na sua? Mas é lógico que pode. O impossível. Ele pode realizar. E aí fiz formação de pregação, me transformei em ministro de cura, né? Fiz formação. O currículo do Bruno tá doido, hein? Não, o Bruno é rodado. Gente do céu, esse Bruno é rodado demais. Aí teve uma época da minha vida, assim, eu tive uns 3 anos que foram de muitas viagens, pregando fora do estado, acompanhando o Vicente, né? Tive uma experiência com o Ziad também, acompanhando o Ziad em algumas missões, o Abigail. Na época, o Rodrigo Roncolato, o Radamés, estava na coordenação do Ministério Jovem Estadual. Aí assumiu o Radamés, aí fui ajudar também. E tivemos essa experiência de pregar em Brasília, Imperatriz do Maranhão, Mato Grosso, Nova Chevantina. Até hoje, né, o pessoal de Nova Chevantina nos liga. Vem aqui em Goiânia, o pessoal de Nova Chevantina vem aqui em Goiânia, eles ligam, vamos encontrar, eles querem ver, querem saber. Esse Bruno já tem mais milho pregando do que nós. Então, assim, eu fiz uma experiência. Eu chegava assim, era um mês inteiro. Era um mês inteiro, né? Nesse período da minha juventude, assim, né? Aí já estava por volta dos meus 19, 20 anos. Chegava sexta-feira, colocava a mochilinha no carro e só falava para minha mãe, né? Que só não desse satisfação para minha mãe. E eles, o que achavam dessa e peregrinação família? sua família? Então, a minha mãe, meus pais separaram, eu tinha 5 anos. Então, inclusive, eu cresci traumatizado. Mas já foi curado? Já, graças a Deus. Você tem relação com seu pai até hoje? Sim, hoje tá uma benção. Ele fala assim, hoje tá uma benção. Glória a Deus. Hoje você cuida mais dele do que ele cuida de você. Amém. Então, assim, que é uma outra experiência que é onde a gente conta. Então, assim, cresci mais com a vivência da minha mãe. E minha mãe sempre teve uma vida mais na libertinagem. Então, minha mãe gostava de festa. Até hoje eu atento a ela, né? Que hoje ela tá mais senhora, ela deu uma quietadinha, né? Mas eu falo pra ela, chega final de semana, assim, que ela fecha as portas cedo, que eu passo lá, eu falo assim, uai, você não vai pro Chaparral hoje, não? Chaparral, cavalo. Então, eu atento muito ela, porque na época tinha o Chaparral. Minha mãe vivia de Chaparral em Chaparral, né? Então, minha mãe sempre teve uma vida muito assim, né? Às vezes a gente saía, a gente só foi de dar satisfação. Minha mãe nunca foi de prender, mas a minha mãe cobrou de nós, assim, sempre uma responsabilidade. E olha só, Bruno, você falou um negócio aí, você, me chamou a atenção aqui pra gente abrir um parênteses. Se vocês quiserem tomar uma aguinha, toma água. Você não vai entrar no agora aí na sua história. É assim, como que Deus tem uns planos assim que a gente não entende, né? Por exemplo, teoricamente, como foi sua mãe que te criou, né, longe do seu pai, só dessa separação já era para, né, como você falou, trauma, já era para gerar uma confusão e ser, teoricamente, ser perdido por aí. Mesmo criado pela sua mãe, que tinha uma vida não dentro da igreja, não católica praticante, essas coisas, você ainda conseguiu ser laçado, né, por influência de amigos. Sim. Né, e conseguiu ter uma vida totalmente oposta daquilo que você via da sua casa, né? Por exemplo, pregando encontro para jovens, tentando viver a santidade ali, né, dentro das limitações que você tinha da família, as coisas e tal, e conseguindo progredir. Então, assim, quando Deus quer, não tem jeito mesmo, né, cara? E é engraçado, né, Wesley? Hoje a gente estava fazendo uma análise. Na família da minha mãe, só tem uma pessoa que casou e continuou junto. Você. Da família da minha mãe. Sim, fora você. Fora eu. Então, assim, eu e a Fran, nós temos um peso espiritual dentro. Porque até a gente fala, porque eu falo pra Fran, a gente quebra uma maldição dentro dos nossos familiares da parte da minha família. Quebra mesmo. Minha irmã, meus primos, meus tios, tudo separado. Tem tio que divorciou e hoje, com a graça de Deus, tá junto, mas assim, é conflitante. Né? Mas eu e a Fran, nós temos que dar testemunho. Eu falo assim, e é nosso dever. Nós damos testemunho em tempo integral. Dormindo, a gente tem que dar testemunho. É verdade. E não estou falando um testemunho de pregação, um testemunho físico. Pelo que a gente vive, pelo que a gente vem quebrando. Até pelo combate que existe espiritual atrás disso, né? Porque assim, o inimigo, de alguma forma, ele vai querer imprimir
Até na sua cabeça, na sua consciência, que se aconteceu com eles, pode acontecer com você, e isso é uma coisa natural. Dentro da família, pela história, né? E aí, sim, pela consciência cristã que vocês têm, daquilo que é a palavra, daquilo que Deus quer, né? E fez através de vocês, no sacramento, que isso tem que ser quebrado, e para isso exige luta, né? Não é uma coisa fácil. E é uma coisa que eu utilizo muito hoje, Wesley, Paulo, porque assim, é a base eu vejo muito essas situações nos lares próximos a nós, porque eu falo para a Fran, o que eu não quero. Opa, isso aqui, ó. Olha aqui, pelo amor de misericórdia, olha a situação do matrimônio daquela pessoa ali, né? A gente tem um casal de vizinho, não sei nem como diz, se um dia vai ver, de frente, né? É o homem xingando a mulher e a mulher xingando o homem, assim, batendo nas portas do carro, todo dia, né? Todo dia. Eu falo assim, ó, aí eu olho aquilo e eu falo assim, meu Deus, dai minha graça de nunca chegar a esse nível. Você tá doido. Então, assim, a gente, graças a Deus, lá em casa a gente usa as referências negativas para falar, olha, não, vamos positivar isso, olha, isso aqui. E, como diz, a gente paga, e isso tudo tem um peso, né? Tem um peso espiritual. E esse tipo de situação que você está falando aí, Bruno, também deve servir de reflexão para nós, enquanto comunidade Família Santa, que o nosso trabalho é árduo aqui também, que a gente precisa, tem muito serviço para a gente, né? Porque essas pessoas precisam alcançar a misericórdia de Deus. Sim. De alguma forma, né? Porque e isso é mais comum do que a gente pensa. Na verdade, como a gente está nesse contexto de comunidade, a gente não tem essa noção, né? Dessas coisas que acontecem. Mas tem muitas famílias que vivem assim, e é algo natural, né? De brigas, de gritaria em casa, de bate-porta, aquela coisa e tal. Né? E hoje a gente não escuta isso dentro da comunidade. Né? A gente tenta, lógico, a gente tem os momentos, às vezes, de exaltar um trem ou outro, mas a gente tenta manter a cabeça em Deus. Peraí, como que Jesus trataria essa situação, né? Então a gente tenta se equilibrar um pouco mais, né, para evitar que a nossa família vire um caos. Isso. Fran, e lá, como é que foi a sua infância? Nós deixar o Bruno aqui, nós bate papo aqui, só eu e o Bruno aqui até amanhã cedo, tranquilo. Né? Então, como foi sua infância? Assim, uma família humilde, mas que nunca faltou nada, né? Às vezes a gente tinha vontade de alguma coisa, mas meus pais nunca deixou faltar nada para nós, né? Então, uma família, cresci numa infância onde ia final de semana para casa dos primos, padrinhos, ia para a chácara. Então, assim, muito tranquilo. Eu venho de uma realidade onde o álcool sempre foi muito presente dentro de casa. Então, assim, tudo que vocês imaginar, né, de uma família onde o pai bebe, eu vivi dentro de casa. Então, assim, né, o Bruno teve a separação na infância e, assim, ele contou coisas assim pequenas perto do que viveu. Uhum. E eu já assim vivi os traços do alcoolismo dentro de casa. Então assim, eu rezava para meu pai parar de beber. Sobrava vela do aniversário, o pedido que eu fazia era que meu pai parasse de beber. Então assim, essa situação, essa minha realidade sempre fez com que eu buscasse ir com a minha mãe, acompanhar a minha mãe na igreja, tudo isso, né? Mas assim, eu vejo também que Deus teve um zelo muito grande comigo, sabe, te guardar, porque hoje, assim, com a maturidade que eu tenho, enquanto eu lembro, nossa, tinha de tudo para não estar certo. Uhum. Então, assim, tanto é que hoje a realidade que eu vivo é algo que eu não sonhava, porque meus planos eram completar 16 anos, arrumar um emprego, as revelações. Meu sonho era... Eu rezava para meu pai parar de beber, mas eu queria fugir daquilo, né? Eu não queria ficar em casa. Meus sonhos eram completar 16 anos, arrumar um emprego de carteira assinada, ganhar um salário mínimo, alugar o meu apartamento, comprar o meu carro. O salário mínimo tá valendo muito. Nossa! Olha para você ver a inocência. Comprar meu carro e morar sozinha com peixe. Meta de vida. Não queria cachorro, não queria... Eu queria... Gente, eu tinha como é que é? Essas lojas de animais. Loja de aquário, pet shop? Pet shop, né? Perto da minha escola. Lembrando, pet shop é na Pet Sul, gente. Isso aí, gente. Eu ia lá e vi uns peixinhos dourados, com zoião, assim. Eu falava, te quero. A minha meta de vida. Aí, seu peixão aí.
Seu tambaqui aí. Gente, Tá mais pra cascudo. não queria casar, eu não queria isso. Eu queria morar sozinha. Queria ter sua liberdade. Queria ter minha liberdade, meta de vida, ser feliz, era isso pra mim. Né? Então, assim, Ela eu tava cresci. ousada, 16 anos, né? Assim, Ó, né? pensa, Pra frente. não, gente. Eu tô olhando pra filhos da Fran. Não dá muito moral, não. Amor, vocês sabem, bebê das mamães aqui. Mulher de fé, multiplicação do salário Mamãe mínimo. ainda não tinha. Não, pensa, né? Eu falo, gente, eu era inocente demais. Sabe aquelas revistas que tinha em Casas Bahia, aqueles flyers? Assim, gente, eu pegava aquilo, eu calculava. Nossa, eu gostei dessa mesa, aquelas mesas de mármore. Eu falava, quero essa. Não, eu quero esse porta-roupa, eu vou comprar esse, eu preciso de... Então, A assim, meta de vida da Fran pra ver que o salário mínimo é que o governo hoje, as propostas do governo é isso, né? Não, pensa, a inocência, né? Sabia de nada, inocente. Então, assim, essa era a minha preocupação, era isso, eu queria isso para mim. E, assim, Deus teve muito zelo, porque Ele foi me mostrando de que não era isso que eu precisava. E eu lembro que uma vez eu estava por volta, assim, tá pré-adolescência, uns 13, 14 anos, eu acho. E um dia eu falava isso, sabe, quando a madrinha minha perguntava, eu falava que eu queria isso para minha vida. E um dia minha mãe escutou eu falando isso, e eu lembro direitinho, ela estendendo roupa no varal, assim, chorando. Eu escutei ela falando, a gente cria os filhos para os filhos querer ficar longe, tá, gente? Não. Nossa, aquilo, assim, foi uma facada no meu coração e também o necessário para os meus olhos, sabe? Porque nesse período eu tinha um rancor muito grande com meu pai, né? Eu lembro que era um período assim da minha história que eu não conseguia olhar para ele, ter visto tudo, brigas, né? Meu pai sempre ficava muito agressivo verbalmente. Ele nunca chegou a me bater. Meus irmãos já teve algumas situações assim, mas aquilo para mim era como se tirasse o brilho, né? Então cheirava todo um sentimento de rancor. Eu nunca fui de enfrentar ninguém, mas com meu pai não. Com meu pai já teve altas brigas de eu falar, de jogar, né, os erros na cara dele, de cobrar coisas dele da maneira errada. Então, assim, quando eu ouvi isso da minha mãe, eu lembro que naquele dia eu falei assim, eu só vou sair de casa se um dia eu casar. Mas eu também não era daquela que rezava pedindo José. Hoje a gente ensina, né, os jovens, reza, pede a sua Maria, pede seu... Eu não pedia. Aí, assim, minha mãe sempre falava, você tem que pedir um homem de Deus para você. Mas a minha referência era, tipo, se eu casasse, eu ia passar aquilo que a minha mãe passava. Uhum. E era algo que eu nunca gostava, porque eu sempre tive uma aversão muito grande à bebida, né? E aí eu falava assim para Deus, às vezes que eu rezava, eu falava, se for para mim casar, o senhor manda a pessoa certa de primeira, porque eu não quero ficar namorando. Eu não tenho paciência ter esse trem de você namora, termina, apresenta para parente, aí chega e fala, esse é meu namorado, vô, tia... Não quero aí isso. Aí depois passa o tempo, já não é esse. Aí depois termina, começar tudo de novo. Pede permissão pro meu pai. Não quero. Se for para me casar, manda logo de primeira, não fica enrolando não, que eu também não quero ficar namorando muito não. Essas, sim, eram as minhas orações. E depois, assim, eu lembro de algumas vezes, eu ganhei um livro na época... com algumas orações, tipo oração antes de dormir, oração da manhã, e lá tinha oração para encontrar, né, a pessoa certa. E eu lembro de fazer essa oração algumas vezes. Mas eu nunca fui de pedir, ao contrário do Bruno. O Bruno sempre quis casar, né, amor? O Bruno sempre quis ser pai, sempre realizou, fez uma carta me pedindo. Então, assim, eu não tive isso, porque eu não queria. Falar, mas se for, Senhor, sua irmã. Ela é ousada para rezar, né? Falou, Senhor, se for, é assim, pronto. Se for, se não for também, me manda meu emprego, meu apartamento, meu peixe. Meu salário. Você tá igual eu. Quando eu fui rezar, quando eu terminei um namoro antes da Paula, aí eu tava assim frustrado, não queria esse negócio também. Eu falei assim, o seguinte, ou é a Paula, eu não sei disso, fiz essa oração, ou é a Paula ou eu vou ser padre. Aí acho que deu certo. Acho que ele viu que eu não ia ser um bom padre. Eu acho que foi a Paula. Eu acho que foi a Paula. E foi assim, e com isso, assim, Deus foi curando o meu coração, né? Deus foi me moldando. Aí eu fui entrando na crisma. Eu sempre fui de igreja, que nem eu falei, mas aí eu fui entendendo, né? Eu fui vendo a seriedade, a importância das coisas.
Aí eu lembro que entrou uma catequista da minha crisma, eu esqueci agora o nome dela, mas assim, eu lembro que ela ficou pouco tempo conosco, mas o tempo que ela ficou, ela falou tantas verdades em relação à castidade, o esperar, o porquê ficar era errado. Essas coisas que às vezes atraía na escola, essas coisas que às vezes me chamavam, assim. Então, com isso, Deus foi assim, me selando e me guardando muito. Eu vejo que eu tive muita oportunidade para me perder. Perder a minha fé, perder a minha castidade, ir para outros lados, assim. Me ofereceram muito. E olha que assim, eu nunca fui de sair, mas sempre tinha muita coisa, acesso que chegava até mim. Às vezes, uma reunião de família, alguma coisa assim, um primo oferecia, ai, bebe aqui uma cerveja. Assim. Ou, as poucas vezes que eu saía assim, com algum primo, algo assim, já chegou a oferecer. E eu, cara, você é louca, para que você quer? Então, assim, eu vejo que Deus me guardou muito nisso, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha tido um namorado. Aí foi assim, conheci na igreja, no grupo de jovens, né? Eu era amigo, eu era próximo dele, da irmã dele, ele do meu irmão e tal. Aí pediu para namorar, vamos namorar. Aí, questão de um mês, eu olhei e falei, cara, não é isso que eu quero, não. Nem né? esse o cara, não é esse o peixe, não é não. assim, não. Aí eu fui, terminei. Falei, não, né, não, vou ficar sozinha. Aí depois, passou um tempo, eu conheci um outro rapaz, aí o sentimento era diferente do primeiro. Mas sabe quando você olha, assim, parece que, não sei. Aí, às vezes, também, quando a gente tem um namorado, né, os jovens, principalmente, tem muito medo de ficar sozinho. Então, às vezes... Vai nas carências, né? A carência ali é tão grande que você percebe que tem sinais que não é aquilo que você quer. E mesmo assim, não, mas vai que muda. Não, vou continuar. Daqui um mês muda, daqui 2 meses muda, nesses trem. Só que quando eu comecei esse relacionamento, foi quando eu tive a minha experiência com Deus. Que foi quando eu fui participar do grupo de jovens do Bruno, né? Que o Bruno era o coordenador, os jovens adoradores, lá na Rainha do Povo. Eu tinha uma amiga... E assim, quando eu vou conversar assim, com o Bruno, na nossa história, a gente já esteve presente em tantos lugares juntos. A gente os e a amigos. Gente não sabe, a gente não lembra. Não se viu, não lembra. A gente não. É igual, não por lembra. exemplo, ela participava, ela veio morar aqui no São Francisco. Isso, minha infância foi ali no São E eu Francisco. coordenava o Ministério Jovem da região, era a região Galileia, né? Que a renovação carismática ela era dividida em regiões. E a região Galileia pegava ali desde as paróquias de São Francisco e até Itaúsul e parte de Trindade. E eu coordenava os jovens. Aí lá no São Francisco tinha um grupo de oração, mas não tinha um grupo de jovens. Então eu descia para o São Francisco, eu ajudei a organizar o grupo lá, ajudei a organizar o retiro, preguei no retiro, tal. E aí a gente depois foi ver quem Eu estava. tava no Ela retiro. estava no retiro. Vocês conversando depois, descobriu. Eu tava lá também. Ela estava no retiro, a tia dela fazendo comida, tal. Eu lembro até de eu ir na cozinha conversar com o pessoal da cozinha. E e a gente vê nessa história. Aí, pra você ver, depois, Nova Chavantina, né? Isso. Antes da gente se conhecer. Aí eu tinha uma romaria dos Redentoristas para Nova Chavantina. E eu fui. Antes de você contar isso aí, por exemplo, nessa experiência que você teve lá, você terminou com o rapazinho, continuou? Como é que foi essa experiência lá? Isso. Você... Aí, quando eu tive a experiência, essa questão da Nova Chavantina foi antes, né? Quando eu fui para vigília, porque assim, o Bruno é meio doidinho, né? O que ele fez? O grupo de jovens lá era na sexta-feira, das 11 horas da noite a 3 horas da manhã. Era uma vigília. Um grupo de jovens de madrugada. Rapaz, aí é aquele que queria mesmo, né? Que se não fosse... E assim, mas tão não tinha loucura. desculpa, né? Tem que estudar. Não, eu tenho que sair com a minha mãe. Não, aí você não vai sair depois Literalmente das não 11. tinha desculpa. E era assim, era um grupo que vinha gente, tinha umas, né? Vinha o pessoal de Trindade, tinha noite lá que tinha mais de 100 jovens. Chegamos a ter quase 200 participantes na sexta-feira, né? Bem, assim. E uma amiga minha, que era amiga do Bruno,
né, pegou e nos convidou. Lá em Trindade, eu morava em Trindade nessa época, lá no Marista. Aí a gente teve um evento lá e falou, vamos reunir todos os grupos de jovens, pelo menos uma vez no mês, cada grupo de jovens visita um ao outro. E aí nós visitamos e essa amiga minha que participava da Você não festinha contou me chamou. por que o outro não deu certo. Você tava... Então, vou chegar. Calma. Mulher mais Deixa ela, o Bruno ele fica doidinho pra avançar assim, né? Deixa ela com calma. Eu fico pegando o pé dela. O Bruno é igual eu, nós conversa mais. Aí, nessa amiga minha, conhecida da escola, não era tão próxima, mas tinha ela tênis chamou. preto, vermelho, amarrado com cardápio azul. Eu fico Aí pegando o ela pé falou dela, assim, que é da mulher, né? Eu fico pegando o pé dela. Ela é detalhista. E aí ela me chamou pra ir. Aí ela falou assim, vamos pra vigília comigo, de sexta-feira. Eu falei, bora. Aí eu estudava à noite, terminando o 3º ano. Falei, pai, tô indo... Olha pra ver, né? Eu falei, pai, tô indo pra igreja. Ele falou, se você for pra essa vigília, você não precisa voltar pra casa. Uai, credo. Aí, pra vocês verem o nível que era. Aí eu peguei e falei assim, beleza, então eu não volto. Aí eu peguei minha mochila. Falei, mãe, eu tô indo. Aí a minha mãe... Eu falei, mãe, eu tô indo pra igreja, deixa eu ir. Fui. E tinha uma carona, né? Ela falava assim, tem um cara que passa pegando a gente, tá na carona. Quem era o cara? O Bruno. Aí ela passou Bruno, lá você era na pau pra praça. todo mesmo. Você coordenava o trem, dava carona pro povo e... Sim, eu lembro direitinho. Foi na Fazia sexta-feira, Levava o povo na mar. às 9h45 da noite. Ele passou lá na praça, me deu carona e pegou e fomos. E lá eu tive, na vigília, foi assim... Foi tudo. amor à primeira vista. Foi. Por Jesus. E parece que foi assim, o que eu precisava para que tudo aquilo que a minha mãe falava, tudo aquilo que eu já tinha vivido nos grupos de orações fizesse sentido. E eu lembro que depois disso eu cheguei no rapaz, aí eu assim, sabe quando você viu que, cara, é melhor ficar sozinha, mas eu quero isso para minha vida? Uhum. E aí eu quis viver aquilo. Eu falei, aí foi pai, assim, terminar e tal, mas aí eu terminei com ele e falei, eu quero viver isso. Era como se isso daqui fosse o que eu sempre busquei na minha vida. Porque eu cheguei lá... E o doido é eu. Eu doidei. Não, mas era doido, deixa eu te expor. Aí... Quem que é mais doido? O doido ou o que vê que o cara é doido e vai com o doido? Lógico que é aí quem ele vai falou atrás assim, do doido. Aí ele falou assim, meninas, a gente vai passar ali na casa, acho que era do Jared, não sei quem que era, da Tainara. Falou, vamos passar lá na Tainara e tá carona pra eles. Eu vou falar um negócio pra você, você tá doido. Gente, na hora que ele virou a esquina, tinha uns 10 meninos na rua. Bora, Bruno, corre que eu tô atrasada, solta a colheita. O outro, Bruno, solta a música, eu tenho que ensaiar. E eu falei, gente, a carona é pra esse tanto de menina. Aí ele, vambora. Aí ele falou assim... Aí Você tinha uma van, um ônibus, o que é? Um Fiat Ideia. Nossa. Nossa, policiais, perdão, era tudo pra evangelização. Ele falou... multa retroativa na boca aqui. Ufa. Aí ele falou assim... Você sim. Aí eu acho que... ele já tava na minha. Certeza, você já tava de olho em mim, certeza. Não, mas eu tava associando as fotos. Né? Isso. Eu vou mostrar sua foto agora. Eu vou até achar. Você já me conhece... Porque foi assim, eu entrei no grupo do WhatsApp dessa galera, porque teve um encontro, né, que eu falei que lá as comunidades, os grupos de jovens de Trindade reunia, e eles reuniram um final de semana antes na minha comunidade. E lá tiramos fotos, publicou no Facebook na época e já me adicionou no grupo do WhatsApp dessas caronas para ir para a vigília. E no encontro da minha comunidade, eu estava assim, de cabelo enrolado, touca, mais de preta. Não a nível de roncolado, mas assim, digamos que uma pequena aprendiz, estagiária, assim, bem forreta, shopping. Isso, né? Bem shopping. Não foi esse, não. E aí... Tinha a primeira foto. Isso. No grupo de WhatsApp, a minha foto era de cabelo liso, né? Essa foto aqui, quem salvou. Eu mostrar para a câmera, para focar. Ih, vamos ver o seu nome aqui, ó. Deixa aí. Essa era eu no meu Parece. WhatsApp. Não. Uma perna fica bem escura, mas nossa senhora. Calma que eu vou mostrar para a câmera. Ela não aumenta. Essa era eu no WhatsApp. Calma aí, deixa eu apertar aqui, que aí vai. Assim. Sim.
Então, eu tava com essa foto de perfil no WhatsApp. E no grupo de jovens lá, tirou foto comigo. Eu tava de cabelo enrolado, uma touquinha. Não, aí Aí quando preto. me adicionaram nesse grupo, dos Das grupos de caronas. jovens das caronas da região, adicionou ela. E todo mundo que ia conversando no grupo, eu ia salvando os contatos. Na hora que eu fui salvar o contato dessa menina aí, eu falei, meu Quem é Deus. Uau. que Não, e nessa foto eu tava com a mecha verde, assim, E que eu eu fiz falo, escondido do meu pai. Acho que até hoje ele não falei. sabe que eu pintei meu cabelo de verde. Falei, que mulher bonita, olha aí. Falei, nossa senhora. e Essa que eu tal. quero. Não, mas é bonita demais pra mim, pro patinho feio. E eu falo, não, eu olhava essa foto e aí até uns amigos meus, mostrei para uns amigos meus, aí eles chamava ela no WhatsApp e ela nunca respondia, né? Até hoje ela não responde. Menina séria. Tô É me normal de convertendo. mãe. Aí nele veio essa foto de cabelo liso, assim. E no grupo de jovens, eu de toquinha e tal, solta de preto, tirou outras fotos. E aí uma amiga minha falou assim, vamos escrever as iniciais do grupo de jovens aqui? Aí eu escrevi Jaque, né, Jovem Santana com Cristo, que era o grupo de jovens que eu participava. Só que nas fotos ficou parecendo que eu tinha uma tatuagem grandona aqui no braço, né, e tal. E ele viu depois a foto, eu com o cabelo cacheado. E se encantou também, né, com... Eu Só que apaixonei. você achou que era duas. Só que aí, com o tempo, eu vi essa foto lá no grupo. E tava assim, escrito Fran. E tava escrito Fran, e eu falava assim, não, essa menina é muito bonita pra mim. Tá, aí eu já pus ela de lado. Aí eu vendo as fotos do projeto e tal, eu vi a Fran de cabelo cacheado. Aí eu falei, nossa, essa menina bonitinha e tal. Só que eu tinha uma carta. Eu tinha uma carta que eu escrevi as características que eu queria na minha futura esposa. E uma das era qual? características era que minha esposa fosse de cabelo cacheado. Ah, Eu escrevi uma carta para Deus. Eu fiquei, acho que uns 4, 5 anos. então é com do essa- cabelo liso ali, foi só um... Só um encanto. Um trem, como diz, uma ilusão. Uma ilusão, né? Porque vocês viram. E aí... Eu era nova, gente. E aí eu... Só que aí eu era meio assim, sabe? Eu era muito seleto. Eu falei assim, gente, eu quero uma pessoa para casa, eu não quero uma doida, não. E eu vi as fotos dela com os trem no braço, eu falei assim, não, é aquelas doidas aqui. Ainda tá? fez aquelas tatuagens com caneta Bic, né? Esquenta, volta, fica E aí eu falava assim, não, fica é aquelas verde. doidas que tatuam até a testa. Eu falei, não, sai fora. E aí... Na carona, falei quando você me viu na E carona. aí, quando eu fui buscar lá em Trindade, porque eu ia em Trindade buscar um pessoal, porque a gente tinha Fazer baldeação. tinha as equipes, os meninos que tinham carro, a gente fazia as vaquinhas, colocava combustível e os meninos saíam Buscando buscando o povo. Que bom, o povo hein? Ah, para que participar massa. do grupo. E aí eu fui lá em Trindade, na hora que eu encostei na praça, assim, eu falei, nossa, mãe, mas é a menina da foto. Aí eu Não. peguei e falei assim, eu fui na janela, oi, tudo bem? Eu sou a Fran. Aí ele, Fran? Eu falei, já tá achando ruim de eu ter vindo pegar carona. Porque na hora que ela se apresentou, eu falei assim, mas eu associei. Eu falei, mas Fran era aquela menina cabelo lisinho. com cabelo liso, mas essa também é a menina que eu vi na foto lá. Eu Das falei, tatuagens. da tatuagem, eu falei. Aí eu já olhei no braço. Aí eu, Na limpa. tá. Aí eu né? Aí pegou, a gente chegou na rua, estante menino lá. Aí ele pegou e falou assim. Aí ele já tava assim, né? Ele, oi, você se importaria de ir no colo da Cauane? Aí eu, ir no colo da Cauane? Porque eu tenho que levar ainda os meninos. Eu falei aí, assim, todo politizado. aí eu falei assim, não importo não. Com ela eu era Aí a Cauane sensível. veio pra trás, aí eu sentei no colo da Cauane, aí de repente mais 4 entrou no Nossa. banco de trás. E eu acho que foi 3 no banco da frente, ou 2, não Foi sei. 2 no banco da frente, 3 Dois. no porta-mala. Não, aí o menino pegou e falou, Bruno, abre logo o porta-mala pra mim. E ele, não faz ninguém no porta-mala hoje. Esse, Bruno, pelo amor de Deus, eu tenho que ir nessa primeira remessa, eu tenho que organizar os trem. E começava 11 horas, era 15 para as 11, né? Nossa. E ele pegou e falou assim, tem gente nova, eu não quero assustar. Aí eu falei, se a gente nova vou eu preocupando, o que é isso? Eu nem tô assustada, tem 10 pessoas dentro do carro. Isso é assustar? Jamais. E assim, mas sabe, uma alegria, uma euforia dos meninos, e isso me encantou. Então, assim, antes de eu chegar na igreja, eu já estava vivendo uma experiência de uma alegria que eu já não tinha. Essa situação já estava assim, preenchendo o meu coração de uma maneira que nunca tinha preenchido antes. Então, quando eu cheguei na igreja,
os meninos lá. Aí eu lembro que ele ofereceu para pegar a minha mochila da escola, que estava no porta-mala. Eu levo para você. Eu falei, não precisa não. Tá aqui, já entrei para a igreja. E aquela euforia, os meninos cantavam, os meninos rezavam. Mentira, você já estava na minha. Esse é bom, você já tá na minha, o outro não. E a gente sempre finalizava com adoração. Tava na minha, não. Vocês precisam ver a história da conquista, né? Porque a Fran, como, segura aí. Como boa fleumática, deu um trabalho. Para entender. E assim, ali na adoração, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver essa loucura. A loucura da cruz, a loucura de abrir mão de tudo, de se entregar para Jesus. Eu falei, é isso que eu sempre busquei. Era isso que a minha alma tinha sede. Parece que aquela experiência era o tamanho exato do vazio do meu coração. Naquele momento eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu quero viver isso aqui. Se for preciso ir de madrugada, eu vou. Se for preciso entrar no porta-mala, eu vou. Se for preciso... Tudo. Eu quero é isso para a minha vida. E aí eu comecei a participar e aí a gente foi se aproximando. Aí foi quando eu já terminei esse relacionamento, porque eu queria viver aquilo. Eu queria ter sede de estar aqui. Queria conhecer o Bruno. Ela porque não quer falar. Antes de vocês entrarem, então, vou cortar vocês rapidinho. Vai pensando aí como é que foi esse momento, que eu sei que deve estar fervendo. Né? O Bruno tá doidinho pra falar desse ponto. Como é que ele te conquistou, pra ele mostrar que ele foi fera mesmo. Só Deus Pausa na causa. Pra vocês beberem água. Tem água aí ainda aí? Tem. Preciso de água. Serve mais aí, Bruno. Enquanto isso, eu vou falar dos nossos apoiadores, então, daqueles que nos ajudam, né, a manter a nossa comunidade, a manter o nosso podcast, então. Então, não posso deixar de falar do nosso irmão Thiago Kenis Clay, mentor de negócio. Né, o Thiago é escritor do livro Na Trilha dos Milhões. Ajuda muito a nossa comunidade, né, na parte de planejamento que a gente tem feito aqui. É uma excelente pessoa, então se você precisa de uma pessoa para te ajudar a alavancar seus negócios, ajudar a reconstruir a sua empresa, fazer com que a sua empresa seja uma empresa de sucesso e através de uma pessoa cristã, procure aí nas redes sociais o Thiago. Né, vai aparecer o Instagram dele aí, entre lá, manda um direct, fale com a equipe dele. O Thiago vai atender vocês lá com muito carinho. Outro irmão que nos ajuda sempre também é o Eduardo, das Unimotos. Então, se você precisa fazer a venda do seu veículo consignada, né, fazer venda, quiser comprar também, trocar uma ideia com o Eduardo sobre, né, coisas desse sentido de venda de veículo, procure lá, as Unimotors. Então, o espaço deles lá é amplo, muito seguro. Então, fale com o Eduardo, fale com a equipe do Eduardo. Se você precisa comprar, vender seu veículo, né, quiser fazer esse negócio nesse sentido, está precisando de uma ajuda, uma pessoa honesta, né, nesse ramo é tão difícil, uma pessoa cristã. Então procure Eduardo lá das Unimotors. Vai aparecer na tela para vocês aí também o Instagram deles. Outro irmão também que nos ajuda é o Igor Santarino. O Igor é dono da Identidade Mais, é uma empresa especializada em gestão de tráfego pago. Então, se você precisa dar uma alavancada nas suas redes sociais, né, entender de marketing digital, como é que você faz para poder melhorar suas visualizações nas redes sociais, como é que você aumenta o engajamento, como que você faz para ser notado nas redes sociais, isso é muito importante. Entre aí no site identidademais.com.br. Beleza? Bruno, como foi esse processo da conquista? Porque a Fran era independente, porque ela não estava nem muito ligada para nada, não. Quer saber de nada, não. Eu quero viver Jesus. Como é que ela fisgou você? Como é que ela te fisgou? E é engraçado ela estar falando aqui, né? Aí, no dia lá, na primeira vez que ela foi, e eu já, assim, perplexo. Eu falei, gente, a menina é a mesma pessoa. Eu não acredito, não parece. Teve uma hora que a gente estava juntando as moedas, porque cada um levava, tipo, R$2, R$3 para ajudar na gasolina, né? Aí eu dei o dinheiro, assim, para ele, a gente estava sentado na mesa, aí ele pegou a foto do WhatsApp e falou assim, você é essa menina? Mostrei a foto dela de cabelo liso. Aí eu, né? sou eu. Uai, mas como que você tem meu número? Eu fiz assim. Aí ele abaixou a cabeça e saiu rindo. Aí eu cutuquei minha amiga, eu falei... Cauane, eu tô muito estranha nessa foto, eu tô feia. Aí ela, não, por quê? Eu falei, e eu já saí rindo assim, eu falei, não acredito que é a mesma pessoa. Olha lá, meu... Não. Apaixonei. Apaixonei. Aí eu falei assim, não, porque aquele cara perguntou se era eu e saiu rindo, tá minha cara aqui. Aí ela, não, Fran, preocupada. Eu falei, mas como que esse cara tinha o meu número? Ela, Fran, você tá no mesmo grupo que ele. Eu falei, tá. E pra mim, desliguei disso. E aí, né, a gente... Falei, não, a menina tem cabelo cacheado, tal, olhei algumas características lá da carne. Foi fazendo lá o checklist. Bora. Partiu o plano B. Aí comecei, né?
Mandava uma mensagem. Aí você queria namorar mesmo, você viu que Aí era ela e foi pra eu cima. aí eu falei assim, essa menina parece que tem os traços que... Aí eu tinha terminado. Ela tinha terminado o relacionamento, aí eu falei assim, uai, vamos agora, né? Conversar, mandei mensagem, comecei a conversar pelo celular, tal. E aí a gente descobriu, conversando pelo WhatsApp, que na romaria que eu fui em Nova Chavantina, uns 3, 4 meses atrás desse dia, eu tinha ficado na casa, tinha uma família que era próxima a ele. Que eu já pregava em Nova Chavantina. Porque ele tinha ido no carnaval daquele ano para Nova Chavantina, e Deus tocou no coração dele o nome de uma jovem, e só tinha uma jovem lá com esse nome, que era a Jéssica, e ele rezou e profetizou na vida da Jéssica, e acabou que eles ficou sendo amigos. E eu fiquei na casa da Jéssica. Então até ele falou, mas como que você conhece essa menina? Aí eu contei. Então, assim, todos os caminhos que ele foi triando, ele foi indo na frente, eu fui passando atrás até a gente se encontrar naquela vigília. Foi tipo isso. Todos Eventos os caminhos da levavam a esse renovação. encontro, hein? Todos os caminhos levavam ao Fiat Ideia com 42 pessoas. O Fiat Ideia é alto, né? Dava por muita gente no colo que não bate a cabeça no teto. Foi projetado pensando nisso. Pensando nisso. Fiat, você arrasou. Aí começou o período. Porém, começamos o plano B. E aí? O bicho papão ele falou que de ideia você só tinha um carro. Meu pai falava isso também. Você não tem ideia nenhuma. Não, tem o carro. Começamos o plano B. E aí, comecei a mandar mensagem e tal. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um... Eu sou assim... Ele é melancólico, então assim, ele é bem detalhista. Aí eu escrevi um recadinho, grampeei no chocolate, fui lá na casa dela. Em Trindade. Em Trindade. Você foi lá pra entregar um chocolate grampeado. Aí eu gostava de fazer assim, eu assinava, tal, bonitinho, e coloquei na caixinha de correio. Aí ela... Caiu o risco de alguém pegar esse trem, mas desprezar o bilhete eu fechava e mandar e o escrevia chocolate assim, pra dentro. para a Fran, né? Aí o pessoal pegou e colocou na cama dela, ela abriu, leu a cartinha, né? Viu que estava assinado por mim. E ela... Nossa, que dinâmica legal do grupo de jovens. Eles mandam carta com chocolate para os participantes. E o que você escreveu na carta? Não, 200 pessoas. Eu falo, bom. Espera aí que eu lembro. Mas foi genérico, assim, então, porque não foi nada declarando. Não, pessoas como você são raras. Não, nessa de chocolate você escreveu assim, pessoas como você são raras, muito feliz em te conhecer. Assinado eu matei por 2 coelhos com a cajadada só. Foi pastoreada e amada ao mesmo tempo. Aí assim, eu falei, caraca, que legal. Aí o meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto, eu e meus irmãos. Paulo, e meu irmão começou a participar também. Eu lembro que na época... participava e não ganhou. E eu lembro que tinha amigos da escola. Teve uma época que a gente saía da escola e ia uns 5 amigos meus junto comigo pro grupo de jovens e tal. E o Paulo, olha que legal essa dinâmica do grupo de jovens. Você ganhou? Aí ele, dinâmica? Aí ele, não, Fran, eu não ganhei. Aí eu acho que você foi... Cadê a cartinha do Paulo? Você é uma pessoa especial. Aí depois, aí levei outra vez. E você entregou pra ele. Aí entreguei na mão dele, falei, entrega pra Fran, pra mim e tal. E aí ela leu, tal, ela foi mais acalorada, a mensagem e tal, mas aí ela leu, nossa, a dinâmica do grupo de jovens ainda tá continuando. Sério mesmo? Você ainda tava pensando que era do grupo? Gente, nunca! Cara, porque assim, eu vinha, tinha uma... E eu pensava, gente, quem roda a maçaneta dessa moça, pelo amor de Deus? Eu vinha assim, tinha uma autoestima baixa, assim que fala, né? Uma baixa estima. Eu falava, gente, gira, pelo amor de Deus. Porque assim, eu era o patinho feio da escola, então há o quê? Uns 10, 15 anos atrás, padrão de beleza, cabelo cacheado nunca entrava. Então, assim, a minha pré-adolescência, até eu arrumar um emprego, porque quando eu arrumei um emprego, meu primeiro salário foi eu fazer uma progressiva no meu cabelo. Você me tira... Sim, porque eu cresci num padrão de beleza onde cabelo cacheado era armada, era muito feio, era isso. Hoje não, hoje as cacheadas estão dominando o mundo, né? Então, assim, nunca que eu ia pra escola com meu cabelo solto desse jeito, nunca que eu ia pra uma reunião lá em casa, de família. A gente tá fazendo...
tá assim, procurando essas Patrocinadores patrocinadores. de creme. Você tem que fazer curso você pra hidratar ela, fazer fumar. fidelidade, porque R$2.000 de creme por mês. Então, assim, eu nunca me senti Eu sinto a sua dor. bonita. Eu nunca me senti a mais bonita da escola ou a que serviço. Então, eu nunca imaginei que o coordenador rodado do grupo de jovens ia olhar pra mim. Eu, Fran, cabelo cacheado, magrela do jeito que eu sou. Ela falava que eu era um famosinho. Famosinho, gente, até hoje. Conhece Deus e o mundo. Então, assim, eu nunca imaginei. E eu muito magra até hoje, né? O povo olha pra mim, essa cara de menina. Então, eu falei, como que eu, magrela desse jeito, várias mulheres lindas no grupo de jovens, ele olhar pra mim, nunca na minha vida. E eu, em imaginei. contrapartida, ela não dava retorno das cartinhas, falava assim, realmente... Muita areia pro meu pai. Não, tá os dois sofrendo, assim. não, Eu não mereço, você ver, eu não. também não mereço, não. E não sei o quê. E foi assim, né? E aí quanto tempo eu fui depois disso? tentando. Pra namorar, Bruno, mesmo, efetivamente? Quando é Mais de mês. Quando que girou a uma maçaneta? amiga lá e perguntar, porque eu já tava desistindo. 3 meses investindo, dando dica. Cartinha. dava- Não, Acha 3 chocolate, hein? meses não, mas foi um mês e pouco. Eu dava uma direta, dava umas cutucadas. Não, a gente ia entrar no carro. carro, aí eu ia entrar na porta de trás, aí todo mundo, não, Fran, vai na frente, vai na frente. Eu só andava na do grupo frente. de jovens fala, não, Fran, você tem que ir na Todo frente. mundo já tinha percebido e a Fran Menos nas eu. dinâmicas do grupo. E eu achando. Aí teve um aniversário. Nossa, esse grupo uma pastoreia vez. bem, né? Aí teve um Deu fruto. aniversário que essa minha amiga chegou em mim e falou assim: Fran, preciso te falar um negócio. Eu mandei a amiga perguntar, falei, não, vai lá e pergunta ela, porque senão Gente, eu vou ele embora. ia pro meu grupo Aguento de mais não. jovens e levava jujuba. Tem esse lugar, amor, jujuba? É porque a gente gostava de jujuba até hoje. Aí fala que era um ponto em comum. Aí ele, ai, tia, tem tu carro. Aí eu ficava sabendo que ele pegava fila no mercado só pra comprar jujuba pra Aqui mim. no porta-luva do IDEA tinha 50 quilos de jujuba e ela não percebia Essas nada. coisas. Fui na feira de ciências dela e falava assim, não, tá, mas não sei o quê. vem Aí ele, cá. eu tava passando aqui. Aqui. Aí, uai, que legal. Nossa, então essa entra. dinâmica do grupo de jovens de vir na feira de ciências é Pô, que boa, pastoreio hein? que é esse? eu falava- E eu falava com misericórdia. Aí eu lembro sangue. direitinho, nesse aniversário, a Cauane chegou em mim e falou assim: Fran, preciso te fazer uma pergunta. E eu fiz. Olha. Aí ela falou assim: tem alguém aqui que gosta muito de você. E essa pessoa precisa saber se você gosta dela ou não. Só que nisso eu já estava me encantando por ele. Eu acho que eu apaixonei primeiro, assim, no Bruno, pelo Deus que ele transmitia. Porque o Bruno, Esse seu assim, foco tava nisso, né? eu era encantada com a forma que ele pregava, a forma que ele conduzia a oração. Aquilo, assim, me encantava. Eu, cara, que cara de Deus. Por isso que eu falo, beleza física não importa. A produção ali tá falando ali, falou assim, ó, encantou no quê, meu Deus? Ele se encantou com o quê? Meninos, meus filhos que ainda estão solteiros. Seja de Deus. Seja ungido, Seja né? um feito Seja de ungido. Pregue, Aprenda a evangelizar. pastorear. Ó, vou aproveitar o gancho do Bruno e falar assim, meu irmão, você, ó, lembra? Moisés, Abraão, Josué, esses caras desse nível, assim, porque se for na beleza, não Eu falei, vai, não não. importa se você foi atropelado, se você caiu do avião do cara no chão. Não Seja de importa. Deus. Seja de Deus. É isso. Gente, eu encantava, assim, eu já estava assim, encantada por ele, pelo jeito dele, pelo sorriso dele, que eu sempre falei que me encantou muito. Sorri, Bruno, pro povo. Ai, que lindo, gente. E aí, na hora que ela falou isso, eu peguei e falei assim, nossa, se eu falar... Aí ela pegou assim, você sabe quem é? Aí eu falei assim, se eu falar que é o Bruno, ela vai rir da minha cara, porque nunca que o Bruno ia gostar de mim. Aí eu falei, não, quem é? Aí ela, o Bruno, eu, mentira, você tá mentindo que o Bruno gosta de mim. Ela, Fran, você nunca percebeu? Eu falei, não. O Só cara ela levou que não. 50 cartas, foi na sua oferecência, encheu o porta-luva de jujuba, Aí fez eu, isso. aí eu falei assim, não, eu nunca percebi, sério. Aí sabe quando você vai passando, eu... Virou a maçaneta aí, ó. Aí a maçaneta tirou. Alguém girou. Aí eu lembro que a gente ficou... Aí depois a gente ficou sentada assim numa mesa conversando, só que aí a gente passou o resto do aniversário assim, só conversando e tal. Aí depois, na outra semana, ele me chamou para conversar. Aí ele falou... Aí eu morava no fundo... A minha escola era no fundo da igreja. E era bem próximo da minha casa. Aí ele falou assim, eu posso te buscar e te levar em casa depois da escola? Que eu preciso falar com você. Aí eu peguei e falei pro meu irmão. Eu e o Paulo, a gente foi muito parceiro. Eu falei, Paulo, o Bruno quer conversar comigo. E eu falei que ele podia me trazer em casa. O Paulo até que enfim, né? Aí o Bruno pegou e falou assim, ele vai te pedir namoro? Eu falei, como assim? Você sabe que ele gosta de mim? Aí ele, ai, Fran, Quem não nem sabe? vou dar moral pra você. Quem não sabe? Aí eu falei, então tá, então você tá sabendo que ele vai me levar. Aí foi dentro do carro, aí ele deu uma volta, assim, parou na porta da igreja e falou assim,
que eu faço pra você nunca mais sair da minha vida? Oh, o bicho gastou Aí- saudade dele. Você tá doido. Aí ele falou assim, você aceita namorar comigo? Aí eu, nossa, sim! E assim, foi uma experiência Não, pior tão que ela falou sim, eu imagino que foi desse jeitinho mesmo, né? Ela falando. Mas foi desse jeito. Sim, Aí tava risadinha. tocando uma música de fundo. Qual que era? Ai, Ou você Rosa fez de até... Saron. Trilha sonora. Foi sem você que eu... tipo isso. Ou o cara preparou até a Vai, trilha filho. sonora, bicho, aí não Aqui- gasta aqui não. tem O que não tem de beleza tem de unção uai. e romantismo. É marketing. E foi assim, uma experiência diferente daquilo que eu já trazia. Porque o que eu vinha assim, tinha uma realidade que primeiro você fica com o menino, você beija com o menino, depois você implora pro menino te pedir namoro, né? E ali foi tudo sendo construído numa pureza muito grande. E, Na ordem tudo natural em das coisas, né? Deus, né? O primeiro em amizade, o encanto, depois ele me pedir namoro. Aí eu lembro que foi tão assim que a gente tem um selinho e a gente já foi embora pra cá, aí ele já me levou em casa. E eu cheguei em casa e falei, nossa, que diferente. Nossa, o que eu tô sentindo é diferente. Tá tudo muito diferente. E uma paz muito grande no meu coração. Então eu sempre foquei nisso, que o que é de Deus traz paz. E uma paz que gera alegria, né? E eu cheguei em casa, eu falei, ó, você tem... Aí depois eu fui e falei, você tem que vir pedir para os meus pais. Aí eu cheguei na minha mãe depois e falei, mãe, tem um rapaz que está gostando de mim lá da igreja, ele quer vir pedir E a mãe namoro. dela? Não, eu sei quem é. Aí a, Ela minha não era mãe, nada. aí a minha mãe, é o Bruno, né? O que tá carona para todo mundo. Eu falei, como que a senhora sabia? Ela, minha filha, tava na cara o jeito que ele olha para você. o jeito A mãe que dela ele fala assim, não, tu abri essa caixa, corri várias vezes, tinha umas 50 cartas com chocolate aqui dentro. Eu, caraca, sou eu que não via, meu Deus, como assim? Aí foi desse jeito, aí pediu em namoro, e com 3 meses de namoro, a gente já tinha certeza que a gente queria casar, e foi a E loucura. quanto tempo foi, por exemplo, Bruno, desse tempo até o casamento? Nós namoramos 3 meses. Ficamos noivos. Aí o povo fica assim, ai, mas vocês já decidiram casar? Sim. Aí ficamos noivos quase 1 ano e 2 meses. Porque nós passamos por um grande testemunho antes do nosso casamento. Né? Minha sogra adoeceu, minha sogra quase veio a óbito um mês antes da E gente quando a casar. gente ficou noivo, nós ficamos noivos, aí teve, isso era mais ou menos em agosto, né, setembro, que a gente começou a namorar, acho que foi em setembro a gente começou a namorar, em dezembro teve o retiro do grupo de jovens, e eu fui como participante, e o Bruno, ele já havia sentido um histórico que os outros relacionamentos dele ele sofreu muito, a separação, essas coisas. Então, os amigos dele, que conhecia ele, ficavam muito preocupados. Eu cheguei chegando e depois ele sofrer. E até que eu fiquei sabendo dessa história depois, que lá nesse retiro que eu fui como participante, uma amiga, Giovana, né, que é bem próxima dele, ficou me analisando o retiro inteiro. Sabe quando você fica assim, fitando a pessoa? Ela me olhava, os meus passos, ela olhava, porque assim... Os amigos tentando descobrir alguma coisa dele. para saber qual que eram as minhas intenções com ele. Porque o que eles falavam era que, assim, às vezes as pessoas ficavam, eu sou a namorada do coordenador. Eu sou isso. E eu fiquei na minha, vivendo o meu retiro. Porque eu já tinha feito um retiro antes, só que muito nova, não tinha devida importância. Uhum. Então, ali, eu estava de cabeça para viver o que Deus tinha para mim naquele retiro. E eu estava sendo comum, uma participante comum. Então, assim, até os meninos falaram, cara, ela é diferente, ela tá diferente. O Bruno servia no ministério dele, eu participando. E no final do retiro, na frente de todo mundo lá, na última pregação que ele fez, ele foi e me pediu em casamento. E aí foi O bicho assim... também não economizava nem um pouco, hein? Mas no retiro, Bruno, Aí no sim. retiro ele me pediu em casamento, aí foi E uma adivinha, eu loucura. pedi a música. Música aí, por favor. Foi sem Ministério. você. Tirou, Foi sem você. Aí é no valor mesmo. Viu? Aí tem as manhas. E aí foi em dezembro e a nossa meta era casar no dezembro do outro ano. Aham. Dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. A gente queria casar de Quarta-Lupe, quer dizer, no próximo dezembro. Então, assim, a gente saiu do retiro, eu falei, agora você tem que pedir permissão para os meus pais para casar. E, assim, a paz que tinha no meu coração era muito nítida, porque os traumas que eu tinha, as convicções que eu tinha, tudo caiu por terra.
Foi muito rápido. Eu acho que assim, não, tenho certeza. Deus tinha muita pressa que eu entendesse qual era a minha vocação. E é engraçado, eu estava até lembrando, né? A gente tem, né, as nossas mazelas, sequelas que a gente traz das famílias. As heranças. Você estava até perguntando aí, como é que era você tinha perguntado lá atrás, como é que era sua mãe? Sua mãe deixava você fugir? Eu até lembrei de uma história. Assim, eu cresci numa família totalmente desestruturada. Totalmente. Mas eu tinha aquela convicção, porque eu tinha feito um encontro com Deus. Eu tinha convicção do que eu queria. Eu lembro até uma vez, estava lembrando aqui que, né, você vê, até que minha família era meio perturbada. Uma vez eu cheguei numa missão, e aí eu encostei, até era o Fiat Ideia ainda, encostei o carro na porta, falei assim, depois mais tarde eu ponho o carro para dentro e desço minhas malas. E aí eu entrei, e deitado lá, e minha mãe viu, aí minha mãe falou assim, você vai sair não? Eu falei, vou não. Ela, então eu não vou tirar meu carro não, vou no seu carro ali embaixo. E aí minha mãe pegou o carro e foi na amiga dela, na Bela, que era um setor assim, próximo lateral. E aí os meninos me ligaram e falaram assim, preciso de um... Eu tinha um documento que estava comigo no carro, e queria que eu lesse o negócio do documento. Aí eu falei assim, nossa, minha mãe saiu tal, e eles precisavam, se eu não me engano, era para um evento da renovação, esse documento, e eu tinha que passar para os meninos como é que estava, como é que seria o esboço. Eu acho que era a organização do evento. Aí eu falei assim, eu vou ter que ir atrás da minha mãe. E aí eu peguei o carro na garagem da minha mãe e fui atrás dela. Isso era por volta de umas 6, 7 horas da noite, né? Uhum. Quando eu estava chegando lá na minha mãe, assim, eu vi a minha mãe saindo. E aí eu segui minha mãe. Ó, pra você ver, tanto que eu cresci numa família meia doida. Aí minha mãe, falei assim, eu vou seguir minha mãe porque talvez ela vai parar em outro lugar que eu paro, pego o negócio no carro e volto para casa e resolvo o que eu tenho que resolver. Aí de repente minha mãe virou numa rua. Aí eu falei, onde minha mãe vai? Nunca vi minha mãe. E eu fui atrás da minha mãe. Aí de repente ela começou a fazer zigue-zague nos quarteirões. Ué? E eu falei, mas essa mulher não tá normal não. E eu comecei a fazer o zigue-zague. E ela não atrás percebeu dela. que era o carro dela que estava atrás dela. E ela, de repente, Wesley, minha mãe chinelou. E eu, o que é isso? E eu, onde ela vai? Eu preciso do trem. Eu, atrás dela. E ela foi, de repente, ela virava assim, entrava nas avenidas, parecendo que é a cena de filme. E eu, o que é isso? E eu atrás dela, eu falei, e eu olhava, e a gente mora na avenida, né, na Efraim de Moraes, lá na Rua da Feira. E aí tem uns cortes. Ela subiu a avenida e eu subi atrás. Ela foi lá e fez o retorno. Quando ela fez o retorno, Wesley, eu baixei o vidro e ela olhou assim e vazou. Pronto. Eu falei assim... Minha mãe tá doida. A minha mãe tá achando que tá sendo seguida. Eu posso ir embora para casa. Falei, não vou conseguir resolver esse negócio agora. Eu fui para casa, pus o carro dela para dentro. E aí meu telefone toca. Aí era minha mãe. Aí ela nem deixou eu falar. Meu filho, abre o portão para mim agora. Abre agora. Eu já vou chegar e vou pôr no carro e você já fé. Não tinha portão eletrônico. E eu já vou entrar. Eu vou entrar entrando, meu filho. E eu já falei, tá explicado. Aí já desliguei, já abri o portão. Ela já entrou assim com o meu carro para dentro assim. E já foi gritando. Chama assim, bonito! Fecha, 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 fecha! E já foi descendo e já foi empurrando o portão. Aí tinha uma gradezinha assim no muro. E ela pôs a cabecinha assim. Isso eu já não aguentava. Eu já tava morrendo de rir. E ela, meu filho, a mamãe tá sendo seguida, tá sendo seguida. E aí eu falei, mãe, como assim? E eu já rindo, passando mal. Eu falei, como assim, mãe? A senhora... Aí ela falou um palavrão, né? Aí que ele diz, bip, corta, bip. Aí ela, e aquele passou, eu desci, ela falou de novo, o filho da mãe riu e deu tchau pra mim. E ele tava num carro igualzinho o meu. Eu falei, mãe, não, pelo amor...
Era eu, mãe. E eu já morrendo de passar. Eu falei, mãe, você é perturbada. Falei, mãe, era eu. Ela, não acredito que era você não, meu filho. Eu corri, eu tava mijando nas calças já, e passando mal, e correndo, e eu falei, hoje eu morro. E eu falei, e ela falou assim, e você ainda riu e deu tchau pra mim. Eu falei, e ela falou assim, ela disse que olhava pelo retrovisor e falou assim, mas parece meu carro. Eu falei, mãe, não, pelo amor de Deus. Assim, eu falava, gente, a gente cresce assim, a gente tem as marcas que a gente traz, né? E eu lembrei dessa história, sequelas, traumas, problemas, mas eu falei pra mim mesmo nas minhas convicções que a gente vê e muita gente fala, é a hora de quebrar o ciclo, né? A minha mãe tem as dificuldades dela, é super agitada, nervosa, mas vem mudando. E eu falei, gente, não é um ciclo que eu quero trazer pro meu lar. Não é um ciclo que eu quero trazer para minha experiência. Então, assim, eu não pedi uma namorada. Quando eu rezava, eu não pedi uma namorada. Quando você fez essa carta. Quando eu fiz a carta, as minhas orações eram, eu quero, Senhor, aquela que vai ser... Eu falava assim, Senhor, a partir de hoje eu não quero uma namorada, eu quero aquela que vai ser eternamente minha. Pronto. Então, assim, a palavra fala, a gente não sabe orar, não sabe pedir, né? Não sabe pedir direito. Então, e aí comecei a pedir nesse sentido. A carta eu falava assim, eu queria uma esposa com tantas características. Lá eu coloquei 26 características. Que isso. E Fran, você bateu quantos? A Fran bateu quantos? Na carta. A Fran tem todas. Aí, ó. Tá, e assim, o mais interessante, né? Porque quando a gente prega muito e partilha isso com os nossos meninos, a gente até vê eles hoje desejando isso. Aí eu falava assim, o Bruno é doido de pedir 26, mas eu já descobri que tem female com 80 quase. Nossa. E assim, as características que o Bruno pedia não era... Tinha algumas físicas, né? Do cabelo cacheado, mas acima de tudo ele pedia que tivesse vida de oração, que desejasse ser família. Então, assim, muitas características espiritualmente, assim, falando, para essa vivência da caminhada. E eu falo para ele que o período que ele rezava, esses 5 anos, 3 anos, né? Mais ou menos, que você rezou antes de me conhecer, foi o período que Deus moldou o meu coração. Que Deus foi tirando toda aquela mágoa, que foi falando, não é sozinha o seu lugar, não é para morar sozinha, não é com salário mínimo que você vai sobreviver, não é um peixe que eu quero te dar. Eu sonho algo diferente para você. Então, muitas características eu adquiri nesse período de espera e de oração que ele teve. Moldando, né? Isso. Aí a gente ficou noivos, e quando a gente foi até aqui no santuário, foi até o Padre Erasmo que fez o nosso noivado. Antes dele vir para o santuário, ele era pároco lá na Rainha do Povo e na São José, no setor sul, né? Acho que eu até vou falar, tu deve lembrar. E aí eu falei, padre, aí ele estava aqui, eu mandei mensagem para ele, falei, padre, eu preciso... eu quero noivar. Eu quero noivar, tal, mas não sei o quê. Só que nesse meio termo também de noivar, a gente viu a medalha rodando por aí. No Facebook da vida. Tinha, se eu não me engano, no Facebook da comunidade, tinha uma foto da medalha na capa. De capa. Eu acho que é até hoje a mesma foto. E aí eu olhava, eu falava, gente, eu quero eu quero comprar essa medalha. Pra gente ficar casalzinho usando juntos, ficar certinho. E a gente veio no santuário comprar, numa missa no domingo. Aí a gente ficou uns 40 minutos ali na livraria procurando. Aí a gente perguntou à moça, eu falei, moça, eu quero comprar uma medalha tal. E ela falou, medalha tal? Aí eu mostrei a medalha. Ela falou, não, isso aqui você só compra no grupo de quinta. Você compra aqui no grupo de quinta. Eu falei, tá. Aí eu mandei mensagem pro Padre Erasmo, o Padre Erasmo falou, não, vocês vêm aqui na quinta-feira. Deu certo. Que eu vou apresentar a comunidade para você. Aí eu até achei que o padre ia nos indicar, assim, direcionar para um casal e tal. A gente veio, participou da missa na quinta-feira. Na hora que acabou a missa, o que o Padre Erasmo faz? O Padre Erasmo chama a gente lá em cima. Já tinha participado aqui do santuário algumas vezes, aí ele chamou a gente lá em cima e falou assim, gente, os dois estão noivos.
E aí eles estão procurando um grupo para participar. O que eu falo para eles? Eles podem participar aqui, e aí o pessoal da comunidade grita. Ferveu em cima. Tá, e aí a gente... E nessa época, assim, nós já tínhamos uma lista de nome de filhos que a gente queria ter. Então, assim, a gente já estava com a sede de ser família mesmo. E eu lembro que nessa quinta-feira foi uma quinta que as crianças participaram dentro do grupão, cantando a música. Então, eu lembro direitinho, a gente queria um filho com o nome de Miguel. E o Arthur Madeira, ele era pequenininho, eu acho que ele tinha o quê? Uns 5 anos, no máximo, não sei. Ele era bem pequenininho, que cabelo loirinho, assim, cortadinho. Aí ele passou correndo. Olha lá, amor, o Miquel correndo. Vai atrás dele para pegar ele. E aí, no final, depois, nós fomos encaminhados para o pastoreio do Robson e Takati, que eles cuidavam dos noivos, né, os pastoreios de noivos. E aí, sim, foi um grande divisor na nossa história, né, amor? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu falo assim que eu preciso do carisma. Eu preciso desse nosso carisma. Mas eu falo assim que a nossa vinda para a comunidade Família Santa também foi uma necessidade do carisma. Uhum. Porque a evangelização, o trabalho que a gente... evangelizar jovem, todo mundo sabe que... Então, deixa eu te cortar. E aí é justamente aí que eu quero ir, porque a gente sabe da história de vocês. E assim, não sabia de muita história que vocês contaram antes, que eu acho que foi maravilhoso. Mas assim... reconhecendo justamente isso que vocês fazem hoje, né? Vocês estão à frente aí do grupo do Ministério Jovens, né? De 14 até 18, né? Até 17, né? 17 alguns meses, né? Tem, de 18. De 18 tem uns que não quer sair de jeito nenhum, né? Não. Cada caso é um caso. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Assim, eu costumo relacionar o trabalho que vocês fazem no MJ ao trabalho que a gente tem em casa com os filhos. Sabe? Porque não é fácil. Porque eu entendo, lá em casa a gente entende que esse trabalho, esse processo de catequese e evangelização dos filhos, ele tem que começar lá conosco. Sim. É lá. Né? Só que no caso de vocês já tem vivência de pais que mandam, ou filhos que chegam de paraquedas, como a própria Andressa, que foram evangelizados lá no MJ. Né? Então, assim, conta para nós, né, para a gente ir caminhando para o final, mas assim... Qual que é a experiência e os principais desafios, Bruno e Frank, que vocês enfrentam nessa evangelização jovem? Eu sei, cara, eu já fui lá, né, transportar menino para vocês lá para o retiro do MJ, e a gente vê depois, né, a Ana Beatriz já fez uma vez, o Matheus fez o último agora, né, e das histórias que eles contam, você vê que não é fácil, porque é espiritual, é físico, é emocional demais, as coisas e tal, por tudo que vocês veem. Quais que são os principais desafios hoje? Né, você está na experiência muito tempo com jovens, Bruno, então você consegue ver ali, você conseguiu evangelizar e ter experiência com diversas gerações. Você Sim. pegou uma geração aqui com a Fran, né, que era a sua geração também, depois foi vendo outras, e hoje, como que é isso? Então, hoje eu costumo dizer que eu, Bruno, coordenador, eu tenho que estar extremamente atualizado. É igual, por exemplo, essa semana mesmo eu estava falando que eu tenho uma vontade de me desligar do Instagram. Porque até a Cíntia falava ontem na nossa reunião, né? Você tá vendo o Instagram assim, todo mundo falando um monte de coisa, um monte de trem. Eu estava criticando. Você abre o Instagram, você abre aqui, uma pessoa fala que você pode comer alface. Aí você rola, a outra, não, você não pode comer alface. Aí você abre de novo, não, você pode comer alface com carne. Então, assim, tá um... virou uma terra de ninguém, né? Aí você vê, esse dia eu tava vendo, assim, todo mundo falando de temperamento agora. Né? Você pode pra justificar os ex, né? Não pra ser melhor. Temperamento. Aí você vai ver a bio da pessoa, a pessoa não tem uma formação profissional, não tem nada, mas... Né? Isso é igual marketing. Eu falei isso, todo mundo faz marketing digital, faz isso aqui, nunca estudou. Então, assim, hoje eu falo, eu tenho uma vontade de desligar, mas eu não posso. Eu também já pensei isso. Eu não posso porque eu tenho que saber com o que eu estou lidando, aonde eu estou pisando. O que eles estão fazendo, né? Outra coisa, tem gente que fala assim, tem menino que acha que eu sou extremamente colérico. O Bruno é bravo, tal, mas não sei o que. Não. Tanto é que tem muita gente que não identifica o meu temperamento. Eu sou melancólico. Recém-descoberto, quase. Fiquem sabendo aí. Valeu, tia Andréia. Então, assim, até esse dia eu estava falando para os meninos, fazer uma leitura de mim é extremamente difícil. Por quê? Porque eu ajo, às vezes, de acordo com o momento.
Dependendo com menina que é igual, tem menino lá que eu não dou benção, assim, Deus te abençoe. Tem menino que eu tenho que chegar, opa, meu filho, Deus te abençoe. Entendeu? A gente tem que, eu e Fran, a todo momento, e tem gente até que olha pra gente assim na comunidade e fala, nossa, olha lá, o Bruno e a Fran, às vezes a gente tem até uma sensação que olha pra gente um pouco infantilizado, que a gente é menininho, não, mas isso tudo faz parte de um processo. Para cativar os meninos. Para cativar e eu poder entrar dentro das É a questão da deles, conquista, né? Isso. Conquistar o jovem, trazer para Deus, né? Isso. Porque se eu agir simplesmente aqui, chegar nos meninos e agir simplesmente como pai, eles não vão me dar abertura. Que é uma das grandes dificuldades. O menino tem muito menino que tem facilidade, mas tem muito menino que tem dificuldade de se abrir com o pai, de se abrir com a mãe, que às vezes tem medo, tem receio. Então, é uma coisa que a gente às vezes consegue se abrir. E aí, além de ter que estar devidamente atualizado, eu falo assim, eu mais a Fran faz um trabalho, às vezes até não é bi, eu não sei nem se existe essa expressão, trilateral. Não sei nem se existe Chega essa para todo expressão, lado. vou constar ali imerso depois. Então, assim, por exemplo, às vezes eu tenho um problema com um jovem aqui. Eu trabalho jovem. Mas eu tenho que vir aqui e trabalhar escondido do pai e a mãe. E às vezes eu tenho que trabalhar uma terceira via, que a terceira via, às vezes, não sei nem se é bom a gente expor, porque são metodologias que a gente desenvolveu, por exemplo. Tem menino lá que chega para mim com roupa curta. Eu mudo esse menino pregando? Não mudo. Eu posso chegar lá falar de modéstia, falar de modéstia do jeito que for. Eu posso chamar o Frei Geus, o Padre Paulo Ricardo para falar de modéstia. O menino não muda. Eu tenho um esquema. É um esquema que a gente utiliza. Uma técnica. Que a gente vai trabalhando essa pessoa. Essa pessoa nem sabe como é que a gente trabalha ela, mas a gente trabalha para ela convencer ela dos fatores positivos da modéstia. Então, a gente faz um trabalho, até usei a expressão trilateral. Às vezes eu trabalho com o pai e a mãe aqui. Eu até costumo dizer, esse dia eu estava falando para o Bruno da Rosângela, eu acho que eu e Fran, nós sabemos de grandes problemas da comunidade rasgado. Porque quando nós partilhamos com os filhos, nós escutamos as coisas sem maquiagem. Sem reserva nenhuma, né? Sem reserva. Então, os meninos trazem muitos problemas. Então, tem muita situação que a gente pega, que a gente escuta, a gente trabalha, e aí a gente também tem que trabalhar ali com o pai e com a mãe. Que às vezes também são servos, são pessoas que também estão lutando. Não é questão de julgamento, não é porque seu filho está... Não, é uma questão que a gente vê uma dificuldade, vê um problema, a gente tem que alinhar, que a gente tem que ajudar a organizar, porque é o chamado que nós estamos praticando. E eu vejo assim que o MJ para nós ele veio como uma escola, né? Nós passamos um ano, né? O nosso ano de noivato todo sendo ovelha, que foi assim fundamental para nós enquanto casais. Que se hoje a gente tem essa tranquilidade, foi o que a gente aprendeu em comunidade. Hoje Fran, eu sou formada dentro da comunidade. O Carisma Santo me formou, o Seminário 1, tudo que eu sei. Se hoje eu sei que eu tenho que ser uma mãe que cuida dos filhos, que tem que acordar mais cedo, que tem que sair da minha zona de conforto, que tem que renunciar a mim em prol da minha família, foi aqui que eu aprendi. E o MJ ele veio para me ensinar a ser uma mãe e ser uma filha também. Porque os meninos, a gente aprende demais com os meninos. Às vezes a gente acha que está lá para ensinar eles, mas a gente aprende muito com eles. E um dos nossos desafios também que eu vejo é porque, às vezes, o desejo de ser família, eu não falo ser família santa dentro do nosso carisma, mas de um modo geral. Às vezes não vai sair do lar deles. Porque, por mais que a gente tenha pessoas de caminhada, pais que rezam, pais que buscam ser melhores, às vezes eles veem esse desejo de ser família em nós. Pelo testemunho, então, né? assim, é ali no MJ. É ali no MJ que eles buscam isso. E a gente tem grandes desafios. Aí por exemplo, a Fran falando, a importância, por exemplo, de eu e a Fran viver o carisma.
Isso. Né? Hoje eu vejo que a gente tem essa responsabilidade. E, assim, tem 8 anos que a gente está lá e são 8 anos de várias gerações. A gente pegou a geração de meninos que, assim, falavam, vambora, eles iam. Não importava se tinha almoço, se tinha comida, eles queriam fazer a obra acontecer. Mas a gente já pegou geração que a gente tem que empurrar, que a gente tem que segurar na mão. Então, assim, hoje as redes sociais, muito presente, muita informação presente. Porque influenciando mesmo, isso, né? O que eu tinha o mover do Espírito Santo no meu coração quando eu comecei a caminhar. Tinha um WhatsApp, mas não usava? Não usava. Até hoje, irmãos, me perdoam quando eu demoro a responder. Jesus está me convertendo, eu vou ser melhor. Então, assim, eu tinha sede. Hoje, os nossos filhos, eles têm muita teoria. Hoje, se a gente chegar nos nossos jovens, perguntar histórias de santo, ele sabe te falar a história, onde estudou, o nome do pai, da mãe, a rua que morava. Mas, às vezes, você fala assim, aquele menino está precisando de oração, fala, impor as mãos, reza por ele, clama, profetiza na vida dele, e diz, nossa, falta vivência, né? Eu viver. Que é o batismo do Espírito Santo que nós vivemos na nossa renovação carismática. Nós fomos moldados de trás, assim, na verdade, na experiência primeiro, para depois a gente adquirir na teoria as coisas, né? Hoje o nosso desafio, né, a nossa meta é fazer com que os meninos coloquem tudo isso que eles sabem em prática. Esse amor um pelo outro, essa formação humana, esse zelo, esse cuidado. E os desafios que a gente encontra são vários. A gente está a nossa faixa etária é uma faixa etária de amadurecimento e transição. Os jovens chegam lá com 14 anos, menino de tudo. As meninas chegam, umas até põem um lacinho assim no cabelo, aí na segunda semana já nem faz mais. Passa um ano, com 15 para 16, já é outra mentalidade. De 16 para frente, já é a pressão do vestibular, pressão do estudo, pressão de ser alguém na vida. E aí, entre os desafios e o trabalho que a gente tem que ir, como o Bruno falou, pelas lateral com os pais. Porque hoje os nossos jovens, eles sofrem uma pressão nessa área muito grande, de que você precisa estudar para ser alguém na vida. Ter sucesso. E é uma coisa que eu bato muito lá. E para mim é uma expressão muito pejorativa e muito errada, viu, Wesley? Porque a gente está vendo as consequências nos filhos. Nós estamos acompanhando muitos casos de depressão de jovens lá com 17 anos. Por conta disso. Por conta de uma pressão, porque às vezes a família quer que seja médico, quer que seja um juiz, um promotor, e às vezes aquela pressão não tem tem até dificuldade de estar no processo de evangelização. Eu não posso ir para uma reunião, eu não posso ir para o grupo hoje porque eu tenho que estudar. Poucos têm a mentalidade. Eu acho que essa mentalidade também é adquirida. Por exemplo, eu e a Paula, a gente pensa diferente, porque também a gente está na igreja há muito tempo, né? A gente se conheceu em grupo de jovens, castidade, todo o processo, hoje na comunidade e tal. Que assim, eu não me preocupo com a formação acadêmica dos meus filhos. Chegar lá num momento e entender que não é aquilo para a vida deles, né? A gente vai entender quais os meios que eles podem buscar para conseguir a subsistência deles também, porque eles precisam de uma profissão, de alguma coisa. Mas para nós não é o principal. O principal que a gente fala para os nossos filhos, principalmente para a Ana e o Matheus, é santidade. Tanto é, a Ana já conversou algumas coisas sobre comunidade, se consagrar, essas coisas e tal. E eu falo assim, Ana, beleza, eu não tenho empecilho nenhum com relação a isso. A única coisa que eu peço é que você faça 18 anos primeiro. Porque aí você tem a sua independência, você, né, civilmente, você já é maior de idade, essas coisas. Então, aí, beleza, se você quiser ir para a comunidade, antes de terminar os estudos lá, fazer faculdade, você pode ir. Depois, se não der certo, você sai e vai correr atrás. Então, eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que se ela primeiro entender aquilo que é o plano de Deus para ela, onde ela for, Deus vai conduzir. O que Deus tiver preparado para ela, ela vai entender. Né? Só que hoje a gente vê isso, né? Então a gente é bombardeado muito pelo pelo sucesso, pelas coisas da vida, o status, o poder. Né? Às vezes você vai ver assim no Instagram, quantos casais vocês conhecem? Você olha no Instagram, né, o Facebook, cara, esse cara não tem problema, não tem doença, não tem nada, que família perfeita. Aqui atrás, aqui, nós sabemos como é que tá. Tá só o caos. Um dia eu escutei uma jovem, um testemunho assim, que me marcou muito para abrir os olhos ainda mais nessa questão. Ela estava conversando com a amiga e eu perguntava passando, e ela, vem cá, senta, porque é que nem o Bruno falou, a gente é menina, assim, com eles, a gente tem que... A gente é jovem, né? Super jovem. A Fran tá até participando de umas trends agora no Instagram, faz as trends, chique, dançando, coreografia. Meus filhos põem em cada latada, que misericórdia. E aí ela falou assim, Fran, eu já tenho a minha meta de vida, escuta aí. Aí eu, tá, qual que é a sua meta de vida? Ela, tô estudando agora, vou prestar o vestibular, vou fazer direito.
Quando eu me formar em Direito, eu vou trabalhar, eu acho que uns 4 anos, 5 anos. E aí eu vou ter já o meu dinheiro juntado, porque tudo que eu ganhar eu vou juntar nesse período. E aí, depois, quando eu tiver já assim, né, que eu já tiver trabalhado um pouco na área, porque eu não quero ficar nessa área, eu vou largar tudo e vou estudar História. E vou ser professora de História. Aí eu peguei e falei assim, como assim, minha filha? É tão lados assim? Ela falou assim, porque meu sonho é ser professora de História. Eu falei, mas então por que você agora já não inicia dentro do seu sonho? Ela falou assim, porque meus pais nunca iriam aceitar. Meus pais não vão aceitar eu fazer História. Então, eu tenho que fazer, eu não tenho condições de me sustentar agora, então eu preciso dos meus pais. Então, eu tenho que fazer uma faculdade que eles aceitam. Mas quando eu tiver condições, eu vou largar tudo e vou fazer aquilo que eu quero. Porque eu imagino eu estando aula, eu imagino... E ela falava, os olhos dela brilharam. Eu achei que arrepio. E assim... Eu, enquanto mãe, ouvindo isso, meu coração fica apertado demais. Porque eu sei que um desafio de uma faculdade. Eu sei que talvez ela vai se formar, mas não é com 3, 5 anos que ela talvez vai ter uma estabilidade financeira. Ela está falando de quase 10 anos de vida, e ou mais, né? E a luta, gente, a luta que ela vai passar na faculdade, a luta que ela vai passar para se formar, para chegar lá na frente e não ser aquilo que ela quer. Nós temos histórias de filhos que fizeram a faculdade que o pai quis, chegar com o diploma e jogar em cima da mesa e falar assim, tá aqui o diploma. E o pai, e aí, vai começar a trabalhar? Não, eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida, tá aqui o diploma que você quis para mim. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, assim, enquanto pais, eu também vejo a luta que nós temos de dar aquilo o melhor, aquilo que a gente não teve para os nossos filhos, né? Mas a gente também precisa compreender que os nossos filhos têm os sonhos dele. E acima dos sonhos deles é os sonhos de Deus. Então, às vezes, a gente preocupa muito com uma formação, com status, a gente não para ouvir os nossos filhos, a gente não para entender. Nós já tivemos meninos que ficou anos tentando passar em medicina e hoje trabalham em áreas totalmente opostas e é feliz. Então, assim, nós precisamos entender que o céu tem que vir em primeiro lugar. O desejo pela santidade. E o período que nós temos para evangelizar os nossos filhos é muito curto. Demais. A gente, às vezes, fala, eu vou ter 10 filhos, é muito trabalho, só que não é. Gente, os nossos filhos ficam conosco muito pouco tempo. Eu fiquei com a minha mãe de 19 anos. E, às vezes, tem isso dentro de casa, né? Às vezes, não é casar ou seguir a vocação, mas com 19, 18 anos, o filho já vai para uma outra cidade estudar, quando volta, já nem mora mais com os pais. Então, assim, o nosso período é muito curto. E o nosso trabalho também aqui de evangelização é muito curto. Porque a gente tem de 14 até ali 17 anos para agarrar os meninos. Passou disso... É joelho no chão e a misericórdia de Deus. Porque a face dos meninos amadurecer. Então, assim, às vezes a gente tem essas barreiras também de os pais querer que os filhos foquem muito nos estudos, querer. Os meninos, Fran, eu queria tanto ir para uma missão, eu queria tanto ir para um retiro, eu queria tanto ir, mas eu não posso, eu tenho que estudar, eu tenho prova, eu tenho isso. E eles ficam no choque de missão e de profissional também. Aí, por exemplo, muita gente deixa de participar, de caminhar, porque mostra o grau de importância, né? Não, você não vai por retiro. A prioridade é você ter um... Eu falo assim, a expressão, né? Você tem que ser alguém na vida. A gente é alguém na vida quando a gente nasce. Você já é... Você está cumprindo o plano de Deus ali, né? Já é um plano de Deus. Você não é alguém na vida para um status. Não sei. Eu sou professor, né, Wesley? A minha formação eu sou geógrafo. É engraçado Explica uma chuva artificial para o MJ. Você tá doido. Para me atentar. E eu tinha essa convicção de que tinha que estudar. Mas o MJ me ensinou que isso não é o canal. Tanto é que hoje eu nem atuo na minha área. Hoje eu me sinto realizado como empresário. Porque... como é que é o nome? Café Camargo. Tem Instagram, né? Compra pó, tá, gente? Fala no Instagram aí, vamos fazer uma publi de graça. Café Camargo. Segue lá, Café Camargo. Café de primeira qualidade, viu, gente? Feito tudo lá por eles oram em cima dos grãos e viram que ele tem a primeira... Grão abençoado. Então, assim, eu me sinto realizado como empresário porque eu consigo sair um pouco mais cedo.
Eu consigo levar minhas filhas para passear, Na para dar uma escola. volta, eu consigo brincar com elas, eu consigo me organizar para, por exemplo, fazer uma viagem em família, né? E se dedicar, às vezes, mais à missão, né? Isso. E aí, me dedicar à missão. Por exemplo, sempre quando tem um retiro, eu vou antes para a missão, para ajudar a organizar as coisas, né? Então, assim, eu me encontrei nesse meio. Tem as suas dificuldades? Tem dia que você trabalha muito? Tem. Tem dia que você vai até mais tarde? Tem. As preocupações. Né? Tem as preocupações. E tem que pagar, mas não sei o que, tem que pagar funcionário. Tem tudo, como diz. Mas o céu tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso também é uma coisa que a gente tem que pôr na consciência dos nossos lares, dos lares dos nossos irmãos, das nossas famílias, que é um processo, né? E hoje, assim, o meu maior sonho, já está se concretizando, é ver esses meninos que a gente evangeliza seguindo o caminho deles, né? Eu já sou vó. Eu já tenho 3 netos, né? Tem o Álvaro José, que é do Danilo, da Isabela, que eram jovens que a gente viu dentro do MJ, que hoje são casados, o Vitor, a Manu aí. Então, assim, gente, não tem nada mais precioso do que a gente ver os meninos caminhando. Às vezes não estão aqui debaixo das nossas asas, mas a gente sabe que está pondo em prática o que aprendeu. Então, assim, eu sonho em ver esses meninos saindo em missão, pregando, evangelizando. Eu imagino a gente velhinhos, né? Tipo o Bruno com o cabelinho do Bosco, assim, na mesa. E a gente recebendo esses meninos na nossa casa, e aí a gente contando as histórias, e a gente contando as vezes que a gente quis jogar eles da escada, as dores de cabeça que eles passou. E acima de tudo, a gente luta para que um dia tenha alguém para evangelizar as nossas filhas. A gente fala isso para os nossos meninos da MJ o tempo inteiro. Eu falei, eu preciso que vocês evangelizem as minhas filhas. Porque que nem vocês falaram, a gente começa a primeira evangelização em casa. Mas existe um momento onde cada um tem que ter sua experiência, que nem eu tive com os meus 17 anos, que eu descobri que eu sou a igreja de Cristo, que eu sou o templo do Espírito Santo, que ele habita em mim, essa experiência. E às vezes essa experiência não vai vir com a gente, vai vir com um amigo, vai vir num grupo de jovens. Então, assim, hoje a nossa luta é para fazer com que a juventude entenda o chamado que eles têm, de ser eles mesmos. Eu falo para eles, né? A gente não quer que vocês mudem, a gente quer que vocês sejam jovens, que vocês ficam do jeito que vocês rindo. Tanto é que quando a gente está em retiro, a gente está em missão assim com eles, todo mundo dorme e a gente fica conversando. O povo até briga, né? Desculpa, irmãos do MPA, que a gente ficou conversando até mais tarde do lado da barraca de vocês. Mas é um momento de partilha, né? Assim, que a gente fica tão assim, se deixar isso virar à noite. E é nessas pequenas coisas simples que a gente vai encantando e mostrando a beleza de ser de Deus. É possível ser santo sendo jovem, né? A gente falou isso com as meninas aqui esses dias. Sim. A gente tem o modelo aí do próprio Carla Kutz, né? Então, Beato Carla Kutz, né? Tem um livro do padre Fábio de Mello, se eu não me engano, acho que é do Fábio de Mello, Santos de Calça Jeans. Então, é do Fábio de Mello mesmo? Não, Adriano Gonçalves. Adriano Gonçalves. Isso, então, assim, é possível viver isso. São João Paulo II também falou disso muito para os jovens, né? E aqui na nossa comunidade, às vezes a gente fala comunidade Família Santa, o grupo de oração Sagrada da Família, todos pensam que é um grupo de casais, e não é, né? A gente frisa muito isso pelo carisma, que é um grupo para as famílias. E aí fala, Bruno, como que o jovem faz para conhecer o MJ, que horário que funciona, como é que é, redes sociais... Faz o merchan do grupo aí para nós. MJ Sagrada Família, né? Com a graça de Deus. Está lá no Instagram, MJ Sagrada Família. Nós reunimos ali, né? Acima da lojinha, todas as quintas-feiras. O grupo começa com a Santa Missa, mas para aqueles que sempre chegam atrasados, nós temos uma equipe já lá dentro do auditório do MJ, porque nós temos o terço também em paralelo às 19h30, e aí nós temos esse momento. Só aí vai ter o pessoal do pastoreio, sempre tem os jovens pastoreando ali que pega nome, telefone, que é conduzido para um grupo de pastoreio. Todas as quintas-feiras temos os nossos retiro de carnaval. Retiro de carnaval, temos o Vosso Sois Forte, né? O último Vosso Sois Forte. Um evento da comunidade top. Teve a presença da Fraternidade São João Paulo II. E estamos lá também, né? Temos outros casais que estão conosco, nos ajudando. Hoje, como é que é a estrutura lá? Quem são os casais casados que acompanham e quem são os coordenadores da MJ?
Então, a coordenação geral do MJ é minha e da Fran, né? Uhum. E aí eu também tenho os coordenadores jovens, que hoje é o Tiago e o Cauã. A Andressa, que já passou por aqui também, já foi. Inclusive, a Andressa, ela contou a história que ela vinha pro MJ, do jeito que ela vinha pro MJ, cara. Com as meias coloridas. Contou. A Andressa chegou para nós assim... Só Deus na causa. Diferentona. Aceitou Jesus. Aprendiz de roncolado, quase. Quase que ia falar isso, mas eu falei, não vou Era o bicho papão lá do Goiânia Viva, Andressa. E aí, nós temos o Tiago e o Cauã, que são os coordenadores jovens. E casais que estão conosco, a Tia Ana Paula e o Tio Marcones, o Fabiano e a Limerce. O Alemar e a Esther estão fazendo ali no meio de campo, né? Um estágio, vendo esse processo, que era jovens da MJ. Era jovens da MJ, casaram Estão conosco. e estão caminhando com a comunidade, estão nesse processo de virar discernir, servo, formar e tal. discernir, formar, estão fazendo um estágio lá no MJ. Tá aí, com a graça de Deus, na possibilidade de a gente receber outros irmãos também para nos ajudar. Inclusive, eu E atendi se ontem que não quer vir para comunicação, disse que quer ir para MJ. Falei, beleza. Não tem problema E se não. tiver alguém, gente, dentro da comunidade, escola da família aí, que Aí, quer mexer com a juventude, vem, chega bem, viu? A messa é grande, os operários são poucos, nos ajuda aí. Que Deus te capacite. Deus dê força. E aí, assim, pra gente finalizando, né, essa parte, assim, um belíssimo testemunho de vocês, a gente sabe dessa importância da obra. E a medalha, saiu barata ou saiu no preço justo? Não vou falar que caro, porque Deus sabe todas Eu tô as pagando coisas. ela até hoje. Parcelou? Eu falo assim, os outros perguntam, foi caro? Não, tô pagando até hoje. E com a graça de Deus estamos, né, aí na comunidade, participando dos encontros de casais, nessa missão. E para deixar assim um recado, né, para os nossos filhos, né, para quem vê, eu falo que assim, Deus tem um chamado para cada um. A minha vocação me salvou, né? Às vezes, olhares do mundo, foi tudo muito rápido, foi tudo muito perto, mas eu precisava entender que eu sou a Francis Laine, filha de Deus, comunidade Família Santa, casada e feliz aqui. Amém, Então, assim, que vocês jovens possam compreender que Deus tem um chamado para a sua história. Talvez você vai encontrar a pessoa perto, assim, rápido, que nem eu encontrei o Bruno, mas talvez Deus quer que você amadurece ainda mais. Mas, acima de tudo, aonde quer que você esteja, Deus quer que vocês sejam santos. Então, que vocês possam viver a juventude de vocês amando a Deus. E, enquanto pais, eu quero falar que nós estamos juntos para aprender. Eu e o Bruno, nós estamos aqui, a gente sabe de tudo. Não, a gente está aqui numa escola. A gente aprende com os nossos filhos do MJ, a gente aprende com os testemunhos de vocês. Eu nunca esqueço aquele dia que a gente visitou a casa de vocês e vocês partilhando a visão sobre, às vezes, o uso do celular, essas coisas. Aquilo, para mim, foi tão rico. Aquilo, para mim, eu levei assim como uma fonte de aprendizado tão grande. Então, assim, é em comunidade que a gente aprende a ser melhor. Então, mesmo com as nossas dificuldades, eu tenho no coração que é aqui o nosso lugar, aqui que eu me busco ser melhor a cada dia. Então, que todos nós possamos viver a alegria de ser família santa. Você viu, né? Ela falou assim que fez o encontro a partir de uma experiência que eu proporcionei, mas é uma mulher de muita fé, de muita coragem. Inclusive, ela já até impediu que o avião caísse. Não, pelo amor de Deus, não tá cortando. Então, vamos contar isso aí para nós finalizar. Não precisa. Já passou há mês. Estivemos reunidos em nome agora do não tem Pai. jeito não, você já pensou? A gente pensa numa mulher de oração. Nós já vai ter que marcar um episódio Só para falar do avião. Gente do céu, para de me expor. É de muita oração. Como é que foi isso, É a mano? primeira experiência de voo da Fran. Na lua de Quando mel. nós casamos, lua de mel. Nós fomos para Gramado e aí, quando nós pegamos aqui em Goiânia, foi para São Paulo, chegou em São Paulo, voo atrasado, com o avião Parado. Chuva. E aí, demorou 2 horas para a gente entrar dentro do avião. Quando a gente entrou, Wesley, um passageiro entrou, deixou a mala, saiu do avião. E ninguém localizava esse passageiro. Eita. E aquele vucu-vucu, e tá, vai daqui, vai dali, e todo mundo já conversando. E aí me levanta uma senhora. É bomba! Literalmente. Uma senhora Falou desse jeito.
Gente, deve ser bom, pá. Ah, pra quê? E via neguinho pulando aqui as bancas, e saindo e correndo. E aquela Aí desce loucura. Pensa, todo a primeira mundo do avião. experiência da pessoa. Não, lua de mel desse foi animado. A Fran tem medo até da própria sombra. E aí a primeira experiência, o povo pulando, e o povo correndo, tá desesperado, e vai e sai. Mas isso aqui, nós ficamos mais 1 hora de fora, até que eles localizaram a mala da pessoa, conseguiram trocar tudo, mas isso aqui, bora viajar. Aí a gente foi de São Paulo para Porto Alegre. Pegamos muita turbulência. Muita turbulência. E a fã só no chega. E aí, eu não lembro se foi a mesma senhora, mas a turbulência, aí ele sempre avisa, ó, fiveram os cintos, fiquem sentados. E aí esse trem sacudia assim, ó, parecia até que o motor desligava. Fazia assim. E eu pensei que eu ia perder esse dedo. E a Fran apertava meu dedo. Não, era o esquerdo, que ela não gostava, não gostava Você de ir tava na janela, janela, né? eu tava desse lado. E aí me levanta uma senhora no meio da turbulência e começa a gritar: Senhor Jesus, vem agora aqui nesse guidão. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. E o trem sacudindo, e essa senhora. Gente, vamos orar, pelo amor de Deus. Senhor Jesus, vem no guidão. Vai no motorista. Ela falava, vai agora Ela no falava motorista. assim, Senhor Jesus, vai no motorista. E as aeromoças não levantavam. As aeromoças gritavam, senhora, senta, senhora, senta. Ela, Senhor Jesus, o senhor conhece desde o meu ventre. Traga minha filha, meus netos, mas não sei o quê. O senhor não vai deixar esse avião cair, Senhor Jesus, não vai. E aí, eu cutuquei a Fran, falei assim, olha o nível de loucura da pessoa. Eu cutuquei a Fran e falei, olha o nível de loucura da pessoa. Levantar no meio da turbulência, rezar, desesperado desse jeito. De repente, eu olho pra Fran. Aí eu tava tinha uma mulher do meu lado, aí vinha um corredor e tava outra mulher Fran, gritando. de mão dada. Fazendo a corrente de oração já. Xandalara, cantalara, cantalara, xandalara, ralara, xandalara, cantalara. Esse avião não vai cair, esse avião. E não caiu, tá vendo? Não tivesse caiu. orado, talvez. Foi o nosso Chantalari Cantra. Mulher de muita fé, graças a Deus. Ai, Senhor Jesus, glória Gente, a Deus. naquela hora eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fui pra Caldas Novas? Senhor Jesus, tava bastante bom. Pra que foi inventar esse trem de viajar? Eu mal casei, já Caldas vou Novas, morrer. você tava lá há muito tempo, hein? Nossa, eu tava viva. E aquele trem... Gente, que labor. Ah, gente, glória a Deus, bela história. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado, né, pela participação, pela disponibilidade. Né, quero louvar a Deus e fazer um reconhecimento público aqui, né, pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil mesmo. Eu não queria estar na pele de vocês, não sei. Isso é um dom, é um chamado. Cara, já vi vocês levantar de madrugada, né? Às vezes a gente não fala diretamente, mas a gente vê. Vocês podem ter certeza, nós como pais, a gente reconhece o trabalho que vocês fazem. Né, de levantar de madrugada e ir para a praça da igreja para lavar carro dos outros. Né, para arrecadar dinheiro, né, vender tudo que pode ser pensar de venda, vocês já fizeram. E vocês sempre juntos. Isso é o que nos cativa, sabe? Bruno e Fran, de ver a coragem de vocês e a disponibilidade. Então, né, você grávida, você estava junto lá, com as pequenininhas novinhas, mês de mês, já estava ali no meio daquela movuca de menino e aguentando menino que não é nosso, que não é de vocês, é os nossos, dando trabalho. Né? Então, sim, louvado seja Deus por essa missão, pela disponibilidade de vocês, que Deus renove a fé, a disponibilidade, a coragem, né, a ousadia de poder estar aí evangelizando jovens, porque a gente sabe que não é fácil mesmo. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo. E assim, é o amor de Deus que vai nos sustentando e é o amor que a gente tem muito grande também para esses meninos e os nossos irmãos, né? A gente também não pode deixar de agradecer os nossos casais que estão sempre conosco, os casais que já passaram pelo nosso ministério, que tanto nos ajudaram. Então, assim, que Deus possa também capacitar cada um onde quer que ele se esteja. Que a missão é o conjunto, né? Amém, glória a Deus, né? E você que está nos assistindo aí, não deixe de nos ajudar na nossa comunidade. Vocês vêem que tem muito movimento. Às vezes a gente fica aqui, vocês pensam que é só o podcast, alguma coisa ou outra, quem não conhece. Mas você que conhece, você que está nos vendo pela primeira vez, nos ajude, né? Evangelizar é uma bênção, uma graça de Deus para nós, mas a gente precisa de recursos para continuar mantendo a obra acontecendo. Então não é só aqui o podcast, a gente tem, né, o Retiro dos Meninos MJ, que custa uma fortuna para acontecer, porque a gente tem que dar um mínimo de estrutura também, para que o jovem seja bem recebido, e às vezes ele vai ser impactado pelo aquele primeiro contato que ele tem, numa lembrancinha, num bilhete, numa dinâmica que faz, que isso precisa de dinheiro. Então, vai aparecer para vocês aí o Pix da comunidade, não deixe de ajudar. Nós estamos, né, a todo vapor também com as obras na chácara da nossa comunidade. Nós demos início no domingo passado, né, estou falando domingo aqui, mas nem sei quando você vai ver o episódio, mas nós demos início agora à construção da nossa capela,
né? Então, né, nos ajude. Então, a capela para acolher o Senhor, receber ali um lugar de oração mais íntimo com Deus, né? Já terminando a capela, a gente já vai iniciar o processo de construção dos dormitórios, então as obras não param e a gente precisa de você. Então, quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, a chácara da comunidade, né? Procure-nos aí nas nossas redes sociais, Comunidade Família Santa GO, né? E nos ajude. Nós estamos aqui de mãos estendidas, né? Porque nós precisamos e com muita humildade a gente pede a você que nos ajude para que a obra continue acontecendo. Beleza, meus irmãos? E para você que ficou até aqui conosco, né? Muito obrigado. Né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, né? E não esqueça, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Isso, estejam conosco também às quintas-feiras, né? A partir da Santa Missa, às 19h30. E após, né, começando o nosso grupo de oração. Vai ser uma graça ter vocês caminhando conosco. E leve seus filhos. Então, ó, desde os pequenininhos de 3 anos para cima, né, já podem ir para as nossas salinhas de evangelizações. 10 anos até os 13 anos vai lá pro MPA. 14 anos até os 18, né, e mais alguma coisinha se quiser ficar no MJ, né, Bruno? E acima dos 18, nós temos lá o Ministério de Discípulos também para poder receber vocês. Então, a nossa comunidade é uma comunidade muito ativa e acolhe toda a sua família. Você não está sozinho. Venha participar dessa loucura conosco, todas as quintas-feiras, como a Paula falou. E até o nosso próximo episódio, se Deus quiser.